person. Olá, estamos aqui novamente para o podcast Medindo os Bigodes, eu, Yuri Vieira, e o Alexandre Soares Silva, né? Olá. Eu e o Alexandre estava conversando antes aqui sobre o curso de escrita criativa que ele vai dar, comentei sobre o curso de roteiro e direção que eu dei também, então nós vamos começar falando hoje sobre escrita criativa, né? Eu acho que é uma coisa que o pessoal curte ouvir. E depois a gente entra nos assuntos tenebrosos, né? O que acontece é que eu dei a minha promessa que eu ia fazer esse curso, só que eu dei com 6 meses de antecedência, e quando eu falei sim, eu pensei, tem 6 meses para pensar nisso, tudo bem. Só que agora tem 1 mês, eu estou desesperado. Eu preciso falar do assunto, para ver se brotam ideias de algum lugar. Como é que você vai começar esse curso? Falando sobre o quê, por exemplo? Não tenho a menor ideia. Porque eu tenho um monte de ideias espalhadas sobre o assunto, mas elas não são metódicas. Né? Que eu estava te falando, cara, quando eu participei daquele evento na Casa Mário de Andrade, do Digestivo, cara, em qualquer hora a gente tem que chamar o Júlio Daio Borges para conversar, a gente cita tanto, né? Sim. Então, mas quando eu participei lá, aí durante os debates, aí depois vieram as perguntas, aí alguém me falou qual é o seu método de escrita e tal. Eu travei completamente, cara, isso foi em 2008, né? Que eu pensei assim, nossa, eu tenho um método de escrita. Eu já tinha publicado um livro, já estava escrevendo outros 2, assim, os contos soltos, né? Que depois se transformaram em livros, e eu não sabia qual que era o meu método. Quer dizer, eu sabia inconscientemente, assim, eu não tinha uma coisa, não tinha pensado no assunto. Eu simplesmente, quando eu escrevia, eu seguia realmente um passo a passo, um sistema, mas era uma coisa que aconteceu, entendeu? Porque eu tentei muito, várias vezes, escrever e largava o negócio pela metade. Ainda, de vez em quando, alguma coisa não dá certo, a gente põe na gaveta, mas eu não conseguia terminar antes, né? Quando eu estava estudando na UNB e tal. Mas aí eu fui pensar o que era tal. Só depois, assim, dias depois, ou seja, eu fiquei igual aquele personagem do programa humorístico do Jô Soares, que o pessoal brigava com ele e ficava assim, Você lembra disso? Eu acho que eu lembro vagamente. É o que se chama de espírito da escada, né? O witch da escada, né? Porque você ouve alguma coisa numa festa e não tem resposta, daí quando você está indo embora, descendo a escada, Exatamente. aí você sabe o que falar. A expressão vem do pessoal que faz discurso, né? Que tá lá no parlatório, quando desce, né, da escada, que, nossa, não... Exatamente. Deixa eu voltar e falar um negócio. Mas você tem um método, então? Você saberia responder essa pergunta agora? Para escrever conto, tem que é mais ou menos o mesmo sistema, assim, para roteiro de curta-metragem, né? Porque, por exemplo, sabe uma coisa muito boa para você sacar formas, ideias diferentes de como escrever? Cara, são as entrevistas da Paris Review, não sei se você já leu. Já li toda, sim. Nossa, eu Eu também gosto de gostei ler e daquilo. reler. E agora eu tive que arranjar o livro, né? Porque os caras, até uns anos atrás, era aberto, né? No site, né? Todas as entrevistas estavam disponíveis, agora elas estão lá fechadas, tem que pagar, né? Para ler. Mas dá para encontrar o livro por aí. Eu lembro, tem uma entrevista do Faulkner, se eu não me engano, acho que era da Paris Review mesmo que eu li, não sei. Mas que ele fala assim que o escritor precisa de 3 coisas, né? Que ele fala: experiência, observação e imaginação, né? Tem que ter uma certa experiência de vida, né? Não precisa, como a gente já comentou aqui várias vezes, você não precisa experimentar tudo. Dostoiévski nunca matou ninguém antes de escrever a história do Raskolnikov, né? Você não precisa ter todas as experiências, né? Precisa ter um leque, assim, pelo menos uma oitava, como eu falei, dó, ré, mi, fá, sol. Dor, prazer, amor, saudade, vários sentimentos que você muda de escala conforme a história que você está escrevendo, né? Então você tem que ter experiência, observação é uma coisa que eu acho que eu aprendi muito na época que pegando literalmente, né, ao pé da letra, observação, quando eu comecei a mexer com fotografia, né, depois fui ter estúdio. Eu tinha um amigo, quando eu era criança, ele era muito observador, cara. Às vezes ele falava umas coisas tipo, você viu no seu, sei lá, o cabelo, não sei de quem. Aí eu falei, não via. Aí quando eu olhava, tinha um cara que tava com um chiclete pregado no cabelo. Entendeu? O cara tinha uma observação, assim, que ele via cada coisa que eu não passava batido para mim. Mas observação de tudo, né? Não só observação visual, né? Imaginação, né? Ele fala também que você tem que ter
o Faulkner usa matemática bem louca, né? Você tem que ter 99% de talento, 99% de trabalho, porcentagem louca, né? Mas, Hum. Mas sabe um erro que eu acho que muitos escritores cometem é procurar experiências de propósito para escrever. eu Eu fiz acho isso isso um muito. erro. Mas foi útil para você? Cara, em algumas coisas sim, mas em outras só me fez perder tempo, entendeu? Diga, eu fiquei curioso para saber como para Não, eu mim, só assim. ia falar que algumas experiências que eu tive foram muito marcantes. Até hoje eu não escrevi nada sobre elas, É. entendeu? Até hoje estão lá Não, o que eu ia guardadas. dizer é que com o simples passar dos anos, as experiências vão se acumulando, mesmo que você fique trancado num quarto, alguém vai arrombar o quarto e vai causar alguma experiência em você. Não é preciso. Porque eu vejo que há pessoas que têm até um comportamento autodestrutivo ou justificam um estilo de vida autodestrutivo para poder escrever a respeito. E É, acho que alguns escritores do século XX fizeram muito isso. E é Henry uma Miller era tolice. um, né? Aquele Knut Hamsun que o Henry Miller gostava, também acho que ele se identificava com o Knut Hamsun porque tinha um livro dele que chamava, acho que, Fome, né? Que é a É, história de um escritor passando a maior fome lá em Oslo, né? O cara era é, norueguês. Acho que o Henry Miller se identificou muito com esse livro, que era outro que passou fome, pediu esmola, né? é. E aí eu li muito o Henry Miller, cara. É interessante quando você está naquela fase de tentar escrever e não conseguir. Aí você começa a ler Henry Miller, ele conta exatamente a experiência de tentar escrever e não conseguir, entendeu? Enquanto, Aham. enquanto isso, passando fome, porque nega tudo para ser escritor, né? Eu gostava do Henry Miller, mas daí eu li o ensaio do Gore Vidal sobre o Henry Miller. Eu não sei se você leu o ensaio do Gore Vidal. Eu até imagino. Ele faz uma paródia do Henry Miller, de um romance do Henry Miller, e é exatamente assim, como eu vou dizer. Daí eu cheguei numa festa e o conde e tal olhou para mim impressionado e falou: como você suporta tamanha inteligência? Deve ser muito difícil ser você com tamanho magnetismo. As pessoas devem arrastá-lo para todos os cantos, porque você é tão carismático. É um romance inteiro de estranhos falando isso para o Henry Miller o tempo todo. Mas ele usa o nome Henry Miller mesmo? Acho que usa, sim. Ou tem alguns farces ali, eu não lembro. É porque o Gore Vidal é foda, né? Porque ele tem esse lado dele, mas ele também consegue ser bem escrotão, né, cara? Não, Tem, super, né? tem aquele debate dele lá com, como chama, o conservador lá. Nossa, não acredito que eu esqueci. Tinha até o documentário no YouTube. Não, eu estou envergonhado de escrever. William Buckley Jr. É, o Buckley. Mas o Henry Miller tinha isso, e ele percebeu isso no final das contas, que ele só começou a escrever quando ele percebeu, né? Tanto que é por isso que o cara tem uma sinceridade enorme, assim, de falar as merdas que ele falava, as besteiras, as burradas que ele fez, as É, sacanagens que ele aprontava com todo mundo, né? ele dá boas entrevistas, eu acho, mas eu confesso que ele não é muito meu estilo, não. Aquela cena da privada transbordando, não. Sexos. Ah, sim. É o tipo de coisa que eu não gosto de ler, nunca escreveria. Eu li um monte de coisa ali, Sexos, Plexos, Nexus, Pesadelo Refrigerado, é muito legal e é mais contido porque o editor falou, não escreve sacanagem não, porque a gente quer vender esse livro nos Estados Unidos, né? Porque os primeiros livros dele foram editados na França, né? Ele só ganhou dinheiro por causa da Segunda Guerra, né? Quando os soldados americanos invadiram lá, liberaram a França e começaram a comprar. Ah, tem alguma coisa de sacanagem aí para ler? Ah, tem esses livros desse cara aqui que escreve um monte de sacanagem, o tal de Henry Miller. Aí os soldados compraram o livro dele e aí ele encheu da grana, né? Mas até Né? então ele estava na miséria. Mas é Mas, foda esse tipo de experiência aí. Buscar experiência por buscar experiência é uma besteira, né? não, eu acho, porque é impossível fugir da experiência, né? A É, questão mais importante, eu acho, é o segundo elemento aí que você falou, que o Faulkner falou, né? De observação, porque se você tiver experiência, você não se observar tendo experiência, ela não exatamente. adiantou nada, né? Isso me lembra até Então, o mas Krishnamurti, que ele fala o seguinte, que a experiência não é importante. O que é importante é quando você estiver vivendo alguma coisa, você estar inteiro nela, né? Então ele fala mais ou menos, o experimentador não é importante, o que é importante é o experimentar. Porque ele tem muito aquela coisa de. O Krishnamurti é louco, né, cara? Ele tem umas coisas muito doidas. A Hilda falava, eu não entendo nada. Mas eu li muito, eu entendo onde o Krishnamurti quer chegar. Que ele fala o seguinte, que o seu ego, ou digamos, o seu eu social, né? Aquele que você apresenta para os outros, a sua interface com os outros, né?
ele é criação sua, e às vezes você se confunde com ele, você acha que você é ele. Como que o Olavo fala também do eu profundo, né? O eu, seu eu verdadeiro que está por trás de tudo isso, do seu eu biográfico, seu eu histórico, né? Aham. Mas às vezes você se confunde com esse eu biográfico, com esse eu que você usa socialmente. Ah, eu sou fulano de tal, que já publicou tantos livros, eu dirigi filmes, e não sei o quê. Aí você se confunde com isso e acha que é isso, né? Só que esse eu não tem experiências. Ele é uma construção sua, né? O que tem experiência é você sem toda essa bagagem do passado, estando inteiramente ali no presente, ou seja, estando observando plenamente o presente, ali, o momento, e se auto-observando também, né? Aham. Que o Remy, ele fala muito, eu lembrei por causa disso, ele fala muito sobre auto-observação, né? Você medita, Yuri? Cara, em geral, eu tenho ideia quando eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou pensando, que é uma meditação, né? Não ficar... Não pensando assim, não me... tentando chegar a conclusão de alguma coisa, porque como diz o Jung, né, o pensamento, ele diz que um cara disse para ele num sonho, né? Que na verdade É você não. a fonte mais fidedigna de informações, segundo o É, meme do Twitter. que aquele livro dele é Sonhos, Memórias, Reflexões, aquele diz que é o mais autêntico dele, porque eu acho que ele foi publicado póstumamente, né? E ali ele conta as maluquices de onde elas vieram, né? Ele fala que uma vez um cara falou para ele, né? Na verdade, não é você que cria os pensamentos acontecem em você. É como se os pensamentos fossem os animais passando ali na floresta. Sua mente é a floresta, os animais estão passando por ali. Aí você observa aquilo. E o Krishnamurti fala mais ou menos isso, né? Você não tem como você parar de pensar, porque quem quer parar de pensar já é um produto do pensamento, já é esse seu ego, né? Ah, Aham. essa construção feita pelo meu próprio pensamento está tentando fazer o pensamento parar. Ah, não funciona. É só pela Mas, autoobservação e mas, paciência mesmo. mas tem momentos em que você sente os pensamentos, tipo, se eles são animais, eles são tipo um bando de periquitos que estão batendo na sua cara, você Ah, está no meio dos pássaros, né? E tem aham. momentos em que os pensamentos passam bem quietos e devagar, né? Sim. Você Que uma sente a coisa diferença. que eu acho interessante nesse negócio de meditação é o seguinte, que ela se encaixa naquele conceito do Benedetto Croce de arte, a expressão de impressões, né? Na verdade, a gente está tendo impressões o tempo todo, né? E algumas marcam mais, só que às vezes marcou bastante, mas aí acontece outras coisas, você meio que para, não pensa mais naquilo. No momento que você, antes de escrever, você pensa sobre o que eu vou escrever, entendeu? Aí você meio que começa a se auto-observar, entendeu? Entrar nesse estado de contemplação. Fala, o que me marcou recentemente? O que me marcou ao longo da vida? Aí você começa a ficar lá, simplesmente os pensamentos vêm e você fica observando. Cara, de repente começa a vir as coisas que te marcaram. Aí pessoal, a inspiração não, é uma coisa que te impressionou, que está lá guardada, que você esqueceu, entendeu? E na meditação, nessa autoobservação, nesse silêncio que você está, de repente vem as coisas. E é sobre isso que você vai escrever, né? Uhum. É o ponto de partida. Você vai expressar alguma coisa a partir daquele negócio que te impressionou, né? Para mim, pelo menos, funciona assim. Para mim não, é engraçado, é muito raro ter alguma coisa que está me incomodando, daí eu escrever sobre essa coisa que está me incomodando. Geralmente alguma ideia de história que eu acho absurda ou engraçada, mas a ideia ocorre quase que sozinha, sem muita ligação com a minha vida, Uhum, e eu acho engraçada uhum. ou absurda ou interessante de alguma maneira, e daí eu escrevo. Às vezes eu também, por exemplo, quando eu escrevi atrás de comédia acadêmica, nossa, eu tive muitas ideias conversando, entendeu? Conversando com colegas, com namorada lá na UNB, aquelas coisas. E de repente vinha, né? Às vezes até era uma conversa que ia num nível assim que estava me entediando, que você vai ficando meio no estado meio hipnótico ali. Aí de repente ela falava alguma coisa muito marcante. E aquela coisa muito marcante ficava na minha cabeça e às vezes já desencadeava alguma história. Vinha automaticamente, aí vinha, realmente vem às vezes um enredozinho, uma estrutura. Em geral, para mim, vem o clímax da história, né? Uhum. Primeiro, É, você escreve, porque tem gente que acha, mas romance você faria assim também, ou conto? não. Não porque como, por exemplo, o Julio Cortázar, né? Ele fala o seguinte, que o conto é como se, imagina a luta de boxe, né? O conto você ganha por nocaute. O nocaute é o clímax, né? Pá!
Você tem que dar um soco no estômago do leitor ali, né? Já o romance você ganha por pontos. né? Então, às vezes, você pode até derrubar o leitor no meio do caminho, mas levanta de novo, continua, entendeu? Você ganha por pontos no romance. Pode ter um clímax, vários clímax, ou nem um clímax até, né? Depende do tipo de história que você está escrevendo, mas o conto tem que ter um clímax, né? Porque muita gente diz que você escrever um romance já sabendo como termina torna o processo monótono, o processo de escrever, né? Porque eu acho que é como se fosse uma viagem, né? O romance, né? Eu sempre soube, ou pelo menos eu comecei a escrever logo nos primeiros dias ou semanas de começar a escrever, eu já começava a pensar em como ia terminar. Só no meu último livro eu decidi começar a escrever sem ter a menor ideia, não só do fim, mas do meio, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. Eu achei o processo mais divertido, certamente, de escrever desse jeito, descobrindo sobre o que era o livro no meio do caminho. Dá Eu uma certa acho. sensação de pisar no vazio, mas eu achei o processo mais divertido do que planejar tudo. Eu acho que os romances que eu comecei e não terminei era justamente porque eu ainda não tinha essa clareza de método e confundia como escrever um conto com como escrever um romance. E, e como eu não tinha uma ideia de clímax ou de fim, eu começava meio a travar, entendeu? Ah, Tipo assim, é como se você estivesse saindo para uma viagem sem estar aberto para o que está acontecendo durante a viagem, né? Porque eu já comparo, ele compara com boxe, eu comparo com escalada e caminhada, né? Tipo, você vai escalar uma montanha, é um conto, né? Você tem que saber onde é o cume, senão você se perde, né? é. Agora, eu acho que o romance é como se fosse uma trilha que você vai fazer, trekking, né? Vou caminhar, não sei o que vai acontecer no caminho aqui, né? E se aparecer algum lugar muito interessante, você decide na hora virar à esquerda e não à direita, né? Exatamente. De repente passa um carro, te oferece uma carona para um outro lugar, como eu já fiz, né? Que é meio assim. Quando você é moleque, você faz cada maluquice, né? Mas enfim, Eu nunca fiz essas coisas. Eu fiz trekking uma vez na vida só. sério. Foi agradável e tal, mas foi uma vez só. Nossa, eu fiz durante muitos anos. Eu quase morri algumas vezes, né? Eu já caí em fenda, cara, subindo vulcão, no gelo, entendeu? Fiquei É. pendurado nas cordas, dando risada porque a neve não tinha desabado ainda. Atolei até o pescoço, assim, na neve, e os caras, o guia me olhando com uma seriedade, né? Ah, bate com a piqueta, né? Na piqueta na parede, não sei o quê, faz não sei o quê. E eu achando engraçado a tensão dele, né? Aí eu chutei a parede assim. Eu falei, minhas pernas estão balançando no ar. Ele, calma, calma. Eu falei, mas eu tô calmo, né? Chuta a parede. Eu chutei que ela tem aqueles grampones, né, na bota. Quando bateu na parede assim, aí a neve desabou, cara. E Quando eu você olhei caiu. assim. Não, eu tava pendurado nas cordas no cara que tava na frente de mim e atrás, que você vai encordado, né? Um amarrado no outro, né? Quando eu olhei, cara, que no buraco não tinha fundo, que ele ia escurecer, ficando azul, azul, até ficar aquele azul marinho, escurão, até sumir lá embaixo, totalmente escuro. Eu falei, putz, grila, né? Então, assim, eu já risquei muito o pescoço nessas coisas. Mas eu penso o conto como uma escalada, tem que saber onde é o cume. Tanto que eu tenho um livro aqui, cara, deixa eu achar aqui, que eu até separei, eu comentei com você, que para conto, eu quero escrever com relação a cinema, né? Mas esse aqui, ó. Não sei se tá aparecendo invertido É na do tela. Clímax. Não, tá parecendo direito, só não tô Ah, vendo o tá. autor, Ah, é. Luiz Carlos Marcial. Esse livro é muito legal. E ele fala muito sobre aqueles filmes não, aquelas histórias além da imaginação, que foi revolucionário na televisão, né? Aham. E os caras sempre têm aqueles fins impactantes, né? Aqueles finais impactantes, né? Mas você sabe que nem conto eu escrevo sabendo o final. Um ou outro eu escrevi Alguns, assim, alguns eu comecei sem saber, mas eu travei enquanto não descobri o final. né? É que teve alguns que eu segui o método. Aliás, a maioria. Simplesmente me ocorreu uma frase, daí eu escrevi a frase, daí perguntei qual seria uma boa segunda frase, daí escrevi a segunda frase, e assim foi indo até chegar no final do conto, sem ter uma ideia muito boa, sem ter uma ideia precisa de como eu terminar. Não sem ter uma ideia muito boa, espero que as ideias tenham sido boas, mas sem ter uma ideia muito precisa. Aham. E geralmente também uma coisa que acontece comigo, e eu não sei se você sente isso, talvez não, eu preciso escrever tudo. É muito melhor para mim escrever tudo de uma vez só.
Escrever sem parar e ficar mexendo, revisando, nada, vai A escrevendo. primeira versão é. É, a primeira versão, sim. Isso até tem um livro muito bom, cara. Na verdade, eu tenho só o e-book desse. Eu sei que tem um livro, tem em inglês, obviamente, e tem um livro em português, mas eu li uma versão em espanhol, que é do. Não sei se Não dá entrou para em enxergar aí. foco. Zen Arte diz que, Reber Bell, eu tenho isso baixado. Então, esse livro é muito interessante, que ele fala o seguinte, né? Para você escrever, a lógica é trabalho, né? Você tem que trabalhar no negócio. E aí você tem, mas relaxamento, você tem que estar relaxado. E ele fala, não pense. Tipo assim, não julgue o que você está escrevendo, entendeu? Não pense na Não. gramática. É muito melhor só ser inteligente na edição, se você conseguir na hora É, de reescrever. é, Na hora de reescrever, põe o seu chapéu de crítico. é. Porque eu lembro de aula de desenho e pintura que tinha lá em Brasília, né? E eu tive de escultura também no Instituto de Artes, né? O desenho eu Uma, tive também. uma analogia que eu fiz, por exemplo, os caras pegavam um bloco de mármore, aí iam esculpir no mármore, né? Você faz primeiro aquele esboção, assim, geral, que fica só uma forma meio assim. É como se a primeira versão do conto você estivesse criando aquela forma não definida ainda, né? Uhum. É depois na revisão que você vem lá, né? Encontrando os detalhes mesmo, né? Primeiro você tem que É. criar o bloco. E sei lá, é bom você não se prender muito, porque às vezes eu estou escrevendo um conto de uma vez só e vem a ideia, nossa, mas isso aqui é brega, não é? Daí eu quero parar de escrever e já consertar, mas aí eu me forço a ir até o final e daí eu vejo na revisão se é na hora de reescrever se é brega mesmo, e se é um brega que dá para manter ou melhorar, ou se é brega para tirar mesmo. Ou se você torna autoconsciente a breguice do negócio, ou seja, transforma em ironia, né? É. Rola também. Mas sabe o que você falou de desenho, e eu lembrei que tem um crítico francês, Rémy de Gourmont. Você sabe que ele é o Balá que ficou popular entre as pessoas de influência do Olavo, né? Era um autor francês que ensinava a escrever e ele promulgava o método de você copiar Ah, autores, né? Antoine Albalá, né? É, é. Antoine Albalá, entendi. Eu acho bom esses livros, mas esse Rémy de Gourmont, que é um cara mais ou menos da época do Albalá, ele odiava, e ele odiava os livros do Albalá. E ele escreveu um livro inteiro para refutar o Albalá. E é muito bom. O Problema do Estilo é o Uhum. nome do livro. Não sei se tem em português. Daí tem uma hora que ele diz que nenhum pintor escreve mal. Que você vai ler as memórias de todos os escritores, todos, nenhum pintor, eu falei isso, né? Não falei escritores, né? Nenhum pintor escreve mal. Você vai ler as memórias de qualquer pintor, eles escrevem muito bem, Delacroix. E Louco, eu cara. acho que isso valia numa época em que as pessoas pintavam figurativamente, né? Você tinha que prestar atenção aos detalhes do Uhum. mundo, né? Uhum. Porque acho que a teoria por trás é que você tem um amor pela concretude e pelos detalhes, você está observando a realidade. Você tem esse hábito em você como pintor, e daí você vai transmitir isso para a escrita. Não vai escrever de um jeito abstrato, rebuscado e vazio. Eu sempre Sim, achei essa dica boa, o livro fazer um curso. aquele livro Cartas a Tel, do Van Gogh, eu não sei dizer agora se ele escrevia bem, porque faz tempo que eu li, mas você vê que o cara ele pensava em tudo também, né? Ele não estava ali um hippie que pinta na feirinha. Né? Não, o cara pensava em tudo, meditava em tudo, analisava os outros pintores, ele sempre conversando com o irmão dele, né? E tinha altas também especulações metafísicas, religiosas, né? É interessante Eu, mesmo. e Então, eu me assim, lembro, eu me lembro da frequência com que ele menciona cores, né, nas cartas. é, Qualquer coisa que ele está contando que viu, ele menciona a tinta que ele usaria para pintar. cara, tem uma coisa que o Faulkner fala, não sei se você concorda com isso, que ele fala assim, que todo romancista, todo escritor é um poeta frustrado. Porque diz que ele primeiro tentou escrever poesia, não conseguiu. Depois ele passou Não. para a forma que ele acha que a forma mais elevada é a poesia. Depois ele acha que a outra mais elevada é o conto. Ele também não conseguiu. Aí quem fracassa na poesia e no conto escreve romance. O que você acha disso? O Faulkner falou isso, cara. Não, eu acho uma boa frase, mas eu nunca quis ser poeta. Eu Nunca me tentei. ocorreu. Eu tentei, mas assim, não sei se presta não, viu?
Eu acho que eu consegui um pouquinho melhor quando eu escrevia com métrica, soneto, entendeu? Mas em geral eu escrevia Aham. sempre alguma coisa meio com humor também. Eu nunca fui muito profundo nos poemas. Todas as vezes que eu tentei fazer poesia foi sempre alguma coisa, algum verso ligeiro, cômico. É, tem um Nunca professor nada meu, sério. esse que eu queria que a gente conversasse com ele, o Sérgio Riso. Uma vez ele mandou fazer um trabalho de desenho lá e eu atrasei, deixei pro final de semana. Aí uma ex-namorada minha apareceu no meu apartamento, aí não deu para fazer desenho nenhum mais, né? Aí só que só deu tempo de eu escrever um soneto. Eu entreguei para ele soneto de desculpas pelo trabalho não feito, uma coisa assim. E que eu conto por que eu não fiz o desenho, entendeu? Aí eu fazia Isso era um soneto bom assim. hábito. Era um bom hábito de antigamente, que as pessoas faziam verso de ocasião, né? É. Iam para uma festa, escreviam um versinho para a dona da festa agradecendo. Um Teve bom uma época que eu hábito escrevia mental. muito haikai, né? Porque haikai são 3 versinhos, né? Aquele negócio bem curtinho. Agora teve uma época que eu me ferrava nesse negócio de escrever poema, porque eu acho que eu contava, fazia, como escredia errado, entendeu? Eu contava sílabas errado. Quando eu não contava, saía certo, porque eu ia realmente na tônica, terminava na sílaba tônica. Aí quando eu resolvia contar, eu contava todas as sílabas da palavra e às vezes a tônica não está na última, né? Aí Ah. contava errado, entendeu? Fazia essas besteiras. Eu estava estudando métrica o ano passado, porque eu queria aplicar para prosa. Sempre uma curiosidade que eu tive de estudar como prosadores usam a métrica. Uhum. Porque usam, mesmo que inconscientemente, é impossível falar sem usar métrica, né? Mas Isso é existem um muito ritmo, né? poucos livros, e você vai ver, se você pegar alguns trechos, eu me lembro de ler Machado de Assis e ficar tentando seguir a métrica e tal, tem coisas que parecem proposital, sabe? De vez em quando tem decassílabos heróicos perfeitos ali no meio, terminando no ponto final, assim, não parece acidental, at all. Entendi. Mas eu acho um assunto interessante, mas só tem um livro que eu encontrei que estuda esse assunto. Eu gostaria que houvesse uma biblioteca inteira, porque é um assunto que eu gostaria de estudar a fundo. O E Machado de eu acho Assis parece que ele tinha assim o frenesi da concisão, né, cara? não, Impressionante assim. ele era muito elegante, né? É. Umas coisas que a gente usaria 2 frases para falar, ele numa curtinha assim, tá, 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 tá. É. Por isso que é Já tão terror. Camilo Castelo Branco, que também eu acho, quer dizer, eu acho, não é uma opinião polêmica nem idiosincrática, mas é um mestre da língua, ele não tem elegância, nem quer ter, né? Ele é uma pessoa tendo ataque epilético praticamente, né? É verdade. Eu li só aquele amor de perdição, né, na verdade, dele só. Não li muitas Eu estava coisas. ouvindo alguém falar sobre Camilo Castelo Branco, e ele falou, até quando os assuntos são... Quem foi que estava falando isso? Até quando os assuntos... Eu até acho que estava vendo algum podcast, até quando os assuntos são xoxos, porque às vezes ele era muito daquele romantismo um pouco sem graça, vamos ser honestos, a enjeitada, a órfã que foi abandonada debaixo da árvore na quinta, daí é criada por um homem insensível e se apaixona por um pobre, daí sempre essa história, deve ficar grávida, daí é enjeitada também, o marido, Uhum. umas histórias assim. Mas o estilo é que eleva tudo, né? Uhum. Porque é um estilo perfeito, super arcaico, né? Porque ele não tinha o menor medo de usar palavras que já eram antigas na época dele, e ele estudava literatura medieval para fazer isso, parece. Mas isso é uma coisa que eu queria até ter falado com o Rodrigo Gurgel, porque é uma discordância que eu tenho com ele. Porque ele me parece um defensor do estilo puro e simples, né? O estilo clássico, clareza acima de tudo. E eu acho que isso é bom para você. Se você vai ensinar muita gente a escrever, essa é a melhor coisa que você pode querer que eles tentem fazer, né? Porque primeiro deve ser mais fácil de aprender. Não é que fácil de fazer, mas é uma noção fácil de entrar na sua mente, né? Escrever Uhum. simples, escrever de modo simples. E segundo, porque você corre menos risco de escrever grotescamente mal, né? Porque se a tentação de quem está começando a escrever é escrever de um jeito empolado, né? Especialmente pessoas meio livrescas que crescem lendo livros na biblioteca do avô, e daí a pessoa vai escrever uma história passada em 2022 e escreve: corria o ano da graça de 2022, quando um mancebo apoiado.
Então, pelo menos esse conselho de escrever simplesmente e classicamente com a maior clareza possível, ele elimina esse risco, né. Mas às vezes eu sinto falta porque desde o Pasquim, sei lá, talvez antes disso, mas desde o Pasquim no Brasil todo mundo escreve, tenta escrever, não consegue muitas vezes, mas tenta escrever desse jeito, né, com frases curtas e palavras simples e o estilo coloquial. Uhum. Todo romance brasileiro é meio que escrito assim. Eu queria ver alguma alguém que fizesse a língua ser um pouco mais divertida lá. Não precisa chegar a ser Guimarães Rosa, né? Não, Que Guimarães Rosa é foda. É muito, eu gosto muito, entendeu? Mas eu jamais conseguiria fazer daquelas maluquices dele lá. Porque, por olha, exemplo, sabe no uma Sertão coisa que Veredas você leva 3 páginas só para se acostumar com o negócio, né? Você tem mas que é uma coisa que relaxar. eu estava conversando com um amigo que você pega o Guimarães Rosa e abre ao acaso e lê uma frase ao acaso e é brega. É isso. Eu sei que muita gente vai ficar irritada comigo, mas é um fato. Você lê isolado, você tem uma Uhum, reação de é uma pessoa artificiosamente tentando falar com um matuto de um jeito que o matuto nunca falaria. uhum. Mas daí quando você lê inteiro, você é hipnotizado por ele, né? Você entra no fluxo da coisa, daí você percebe o valor daquilo, né? Cara, você conhece o Geraldinho Nogueira? Já ouviu Não, falar? É um não. caipira da cidade da minha mãe, cara. Ele morreu, já tem até estátua dele na cidade. Ele era um contador de causos. Se você procurar no YouTube Geraldinho Nogueira, Causo do Marimbondo ou Causo da Bicicleta, é tão engraçado, mas ele tem um estilo de falar que é totalmente natural dele. O cara era um caipira, ele inclusive trabalhou, acho que na fazenda do meu bisavô já, entendeu? Mas é aquela coisa, é como se fosse um Riobaldo, só que não lá do sertão, dos Gerais, lá da Bahia, não. É um cara de Goiás, entendeu? Então Mas ele tem tem umas um canal diferenças. de YouTube, é isso? Não, é que ele contava causa na cidade para as pessoas, mas aí teve um apresentador de televisão de Goiânia, que eu esqueci o nome dele agora, que tinha um programa local que chamava Frutos da Terra, que ele convidou o Geraldinho Nogueira para ir no programa, entendeu? Contar os causos dele. Era um caipira mesmo, cara, entendeu? Tinha Hum. sido peão, né, de fazenda, essas coisas. Um cara natural, assim, ele nunca teve nenhuma pretensão de ter um estilo de contar causos. É o jeito dele, entendeu? Mas ele conta uns causos muito engraçados, numa linguagem que o pessoal de Minas, Goiás, interior de São Paulo, entende facilmente, que são divertidíssimos, mas ele usa umas expressões muito interessantes. Né? Quando ele É, não sabe o nome das coisas. Por isso que eu achei interessante ler, por exemplo, a história da província do Brasil. A primeira história do Brasil. O cara, quando vê um leão marinho na praia, que não tinha essa palavra, leão marinho, ele vai explicar para os leitores de Portugal o que é que ele estava vendo, entendeu? aham. Para ele falar tacape, a gente já sabe que é um tacape. Não, ele descreve, mas é sempre de um jeito, comparando com coisas que eles conhecem, é de um jeito tão engraçado, e esse caipira faz isso, entendeu? Aham. Então, assim, Vou você vê ver. que tem umas expressões, acho que é o Mia Couto que fala que no interior do Brasil a língua é mais língua portuguesa do que a língua falada em Lisboa hoje, entendeu? Porque ficou daquela época, ficou ali ilhado, entendeu? Sei. Então tem umas coisas assim. Minha avó mesmo, que morou muito tempo em fazenda, uma parte da vida dela, falava umas coisas umas palavras meio em espanhol. Tipo, ela não falava estou com uma dúvida, ela falava assim, estou com uma duda. Duda em espanhol, entendeu? Aham. Então, assim, era um português antigo, entendeu? E esse cara tem umas expressões muito engraçadas. Ele descrevendo uma bicicleta que ele nunca tinha visto na vida, cara, você morre de rir. Mas, Eu vou mas enfim, eu procurar. fico imaginando se alguém tivesse que escrever a língua do interior de Minas, Goiás, tinha que ver esse cara falando para ter uma ideia. Sim. Em Portugal, quem escreve num estilo parecido com Guimarães Rosa, mas menos abstruso, né, é o Aquilino Ribeiro, né? Cara, agora aqui no Ribeiro você tem que ler e-book, cara. Ler o livro é difícil. Porque Por o quê? e-book, porque o e-book você bate o dedo na palavra, pum, abre o dicionário, entendeu? É, sim, sim. Nossa, cara, ele usa cada palavra, assim, que, pelo amor de Deus, né? É, as primeiras vezes que eu li, eu me lembro de ter, ter abandonado na segunda, terceira página. Não, você Quando eu tem que era ler. adolescente. Se você for ler um livro, você tem que ligar o foda-se, igual quando você lê Grandes Sertões, não, Os Sertões, né? Porque toda hora parar para olhar no dicionário também você fica passando mal, né? Ninguém Então faz isso. aquele no Ribeiro é muita palavra diferente, cara, muita palavra diferente.
Tem umas Essa. 3 por parágrafo que você nunca viu na vida. Eu estou até acostumado com vocabulário português, porque eu leio bastante autores portugueses, e meu pai é português, e meu pai tem o vocabulário Não, próprio mas vou dele te também. falar, cara, eu acho que se o Fernando Pessoa pega o Aquilino Ribeiro para ler, ele vai olhar no dicionário toda hora. Sim. Porque o Fernando Pessoa é um que você esquece do dicionário. Ele é super fácil de ler. Ele parece que É está sim, aquela preocupação mais com a sintaxe mesmo do que com o vocabulário, vocabulário ali, né? né? O Fernando Pessoa é muito simples de ler, nesse Sim. sentido. Agora, Aquilino Ribeiro, nossa, cara. É. E são É palavras que que elas. são pessoas, os personagens são pessoas camponeses, de aldeias, né? Do alto da Aí ele chama montanha. pistola, fala uma palavra que você nunca viu na vida. Quando vai falar o cavalo que puxa a carroça, só por ser um cavalo de puxar a carroça já tem um nome que não é cavalo. Entendeu? Aí são coisas assim que você fica. Pô, aí você olha assim, cavalo, pô, é cavalo, por que ele não escreveu cavalo? Não, porque aquele é um cavalo que puxa a carroça. É um nome diferente, Sim. entendeu? Aí você fica, caramba, né? Eu estava lendo Walter Scott, eu estava lendo aquele livro que quando eu era criança eu chamava Ivanhoé, e eu ainda continuo falando Ivanhoé, mas obviamente não pronuncio Ivanhoé. Ivanhoe, imagino que seja. Ivanhoe, E ele tem o hábito, né, de fazer o que as pessoas da época faziam, que é quando tem um personagem popular, escrever do jeito que as pessoas estão falando, né? sim. Transcrever o sotaque da pessoa, Uhum. que é muito cansativo de ler, né? Então, às vezes eu fico pensando, como é que faz, né, cara? Porque, por exemplo, tem um conto meu. Esqueci, mas é da tragicomédia acadêmica, que é a história de um bobo da corte que vem lá perdeu o emprego na Inglaterra e foi para a UNB, entendeu? Aham, Aí eu sei que ele vai conversar com os caras do restaurante, e lá em Brasília, assim, né? O pessoal que trabalha em restaurante em geral, o pessoal do Maranhão, do Rio Grande do Norte. Então, assim, eles têm outra forma de falar, entendeu? Então, assim, eu procurei, então, meio que imitar o jeito que os caras falam, entendeu? aham, Mas eu ficava na dúvida, mas eu fiquei pensando, era o jeito que os caras falavam, entendeu? Não estou mentindo, entendeu? Por exemplo, acho que no livro da escritor, Exorcista na Casa do Sol, quando eu falo do Chico, que era o caseiro da Ilha, ele era do Rio Grande do Norte, do interior, né? Ele tinha umas aham. expressões muito engraçadas, umas coisas diferentes de falar. Por exemplo, quando eu expliquei para ele o que era internet, ele falou para mim, lá na minha terra, a internet é burro comendo milho, né? Aí eu falei, burro comendo milho? Como assim, Chico, burro comendo milho? O que isso tem a ver com a internet? Ele não é que lá na minha terra não acontece nada. Quando um burro começa a comer milho, todo mundo para olhar. Ele quer dizer que era uma coisa que chamava muito a atenção das pessoas, a internet, entendeu? Aham. Mas você não acha? Eu me lembro, pelo menos quando eu era adolescente, eu achava que carioca lidava com a língua de maneira mais criativa que paulista. Eu ainda acho que paulista da cidade grande, paulistano, né? Talvez. Trata a língua de uma maneira um pouquinho meio sem graça, meio sem criatividade, né? Você vê isso nos nomes das lojas, nos nomes. Não, você vê aquele filme, por exemplo, lá, Cidade de Deus, os moleques falando, eles usam umas palavras, né? Contexto. Ah, isso não é do seu contexto. É Contexto. interessante, né, o jeito dos caras falarem. Tem outras expressões também. Metade da minha família é do Rio de Janeiro, a outra metade é de Goiás, entendeu? Então eu sempre passava feriado no Rio de Janeiro ou em Goiás, quando eu morava em São... E eu cresci em São Paulo, né? Então, assim, eu ficava meio observando também isso, né? A maneira como meus primos, meus tios falavam. Meu pai também tinha umas expressões, meu pai também no Rio de Janeiro, ele sempre falava umas coisas tipo, pombas, né? A expressão de espanto dele era pombas. Aham. Tinha umas coisas assim. As pombas, acho que se falava em São Paulo antigamente. Falava também? Pomba, é. Pomba. É isso, eu lembro lá no Rio o pessoal falando isso. Uma coisa que eu achava muito estranhíssima era as gírias da Hilda Hilst, entendeu? Ela falando, a gente fala tipo, né? Esse é um carro tipo Playboy, né, e tal. Ela falava bossa, né? Bossa Playboy. Eu nunca vi mais ninguém além dela falar assim, que era uma gíria dos Eu, anos 50, né? eu comprei o livro dela de poesias, todas as poesias dela, em um volume só no final de semana passada. Comecei a ler. Então, é esse negócio, observar a maneira como as pessoas falam e como colocar isso sem parecer que você está sendo simplesmente rebaixando a classe, né? Mais ou menos por aí que você fala, Ah, sem ser isso eu, pedante.
eu gosto de fazer gente vá um pouquinho burra, um pouquinho vulgar falando dos personagens, né, falando de um jeito como as pessoas falam nos Uhum, diálogos, né. uhum. E frequentemente volta da editora com o revisor vai e corrige Nossa, os cara, o revisor é um trabalheira que dá esse negócio de revisor, cara. né. E com a nova ortografia, então, piorou. Eu me lembro de escrever roteiro também, fazer o personagem falar com erro, mas falar de um jeito como a pessoa fala na vida real, como ela falaria, e o canal achar ruim, né, ficar me ensinando gramaticalmente, mas não se fala assim, Você é um atenção. escritor, você não sabe escrever, né? E daí É, você fala: "Mas é que as pessoas falam assim, né", daí eles não dão um braço a torcer, porque eles já se comprometeram em corrigir você, então eles não podem voltar para trás e falar: "Ah, sim, então tudo bem, é verdade". Eles continuam: "Não, mas mesmo assim, mesmo as pessoas falando assim, a gente não pode deixar o personagem falar desse jeito". pois é, porque a Flannery O'Connor, cara, eu desisti de ler em inglês porque ela usa muitas expressões populares, o jeito do pessoal falar da Eu região lá sou do sul dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, eu achei muito difícil ler em inglês ela, né? Aí as obras completas que eu comprei delas estão em espanhol, entendeu? Você lê bastante em espanhol? Eu leio muito espanhol. Por ter morado no Equador, né? E, em geral, muitos livros na UNB, principalmente, quando procurava em português não tinha, procurava em espanhol tinha, entendeu? Eu acho que os tradutores, o pessoal de língua espanhola é muito mais livresco, erudito, tem um número de tradutores é muito maior, entendeu? Você acha tudo em espanhol, é impressionante. Não Então eu duvido. leio muito mesmo. Tem alguns romancistas ou contistas de língua espanhola Ah, pouco cara, conhecidos que você eu lembro muito de um poeta equatoriano que chama Jorge Carreira Andrade. Eu gostei desse cara, ele era um diplomata equatoriano, quase ninguém conhece. Jorge Carreira Andrade. Agora, o que eu li muito foi o Jorge Luiz Borges, né? Eu comecei a ler lá com 17 anos, quando eu estava fazendo intercâmbio, né, no Equador. Né? E eu comecei a ler justamente quando meus pais de intercâmbio me deram de presente aquele livro Despertados Mágicos, né? Que, eu chama- li o que, Despertar dos Mágicos. Eu tenho que até tem, aqui ao alcance da minha mão. que tem um conto do Borges, né? Que é o Aleph, né? Tem um conto do Borges, tem um conto do Arthur Marra, né. Tem, Arthur Martin também. Né? E o do Borges eles me deram em espanhol, esse Despertados Mágicos, que em espanhol é El Retorno de los Brujos, entendeu? Que em francês é aquele Le Matin des Magiciens, né? Uma coisa assim, né? Não sei, eu tenho uma versão em português aqui, Uhum. Despertados Mágicos mesmo. Despertar dos Mágicos. Eu tinha comprado um livro do Borges, mas eu li antes nesse livro. Eu falei, nossa, aí eu fui para o livro. Eu acho que era o livro de Arena, né? Que eu tinha comprado. Uma coisa assim. Aí eu li um monte também. Meu pai tinha ficções na biblioteca da casa dele, então eu lia, era criança mesmo. E eu adorava, mas agora eu fico me perguntando quanto eu entendia, né? Porque eu achava que eu entendia tudo. Eu não lia tendo a percepção de que eu não estava entendendo tudo. Porque o Borges tinha uma coisa engraçada que eu já vi ele falando, que às vezes ele tinha ideia de escrever um romance. Aí ele pensava no romance. Aí ele pensava assim, nossa, isso vai dar uma trabalheira só para expressar uma ideia tão simples. Não, eu vou escrever um livro em que o cara leu esse romance. É o método do preguiçoso. Ele fazia isso. Mas eu acho que ele tinha uma prevenção contra romances, né? Você vê a maior parte dos livros que ele cita não são romances, né? São contos, são não ficção, poesia. E ele tem vários momentos em que ele fala mal de Tolstói, Mas só isso eu não lembro. Flaubert. Uhum. Tolstói, ele falou, se Tolstói se chegarem 5 pessoas a cavalo, Tolstói vai começar a descrever cada cavalo e depois cada pessoa por ordem. Primeiro da esquerda, o segundo, vai descrever tudo. Sabe o que é engraçado? Isso eu senti mesmo no Tolstói, mas engraçado, não me incomodou, porque em geral eu fico incomodado com o exagero. De- Para mim é, também não. mas não me incomodou nada. E eu acho o Tolstói, por exemplo, comparar Tolstói e Dostoiévski. Dostoiévski eu estava falando como chama lá, do Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco, né? Blá, 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 blá. Dostoiévski fala sem parar, né? Vai delirando, como você E ele é falou lá, né? cego, né?
ele é cego, Dostoiévski, ele não Não dá fica uma... descrevendo nada, não. É mais o que está passando na cabeça das pessoas, os diálogos, né? É, Inspirações. E o Tolstói, não, ele tem uma maneira mais. Comparando aquilo que eu te falei uma vez daquele livro que o cara faz uma comparação entre barroco e clássico, né? Ele fala que no correr das décadas, dos séculos, vai havendo uma mudança cíclica entre estilos mais análogos ao barroco e estilos mais análogos ao clássico. Ou seja, coisa mais arrumadinha e coisa mais blá, né? Aquela aham. coisa mais vomitada e tal. Aí a gente pode ver assim, o Dostoiévski é mais barroco, o Tolstói é mais clássico, né? Ele é mais organizadinho. Mas o Nabokov, enfim, eu não deveria falar Nabokov, porque Nabokov insistia que você devia falar Nabokov, né? O Nabokov não gostava de Dostoiévski por causa disso, precisamente, né? Pelo fato de ele parecer um autor de teatro, quase, praticamente. Diálogos gigantescos, né? Autor de um teatro que ninguém jamais seria capaz de decorar o texto, né? Cara, você já Sim. viu o pessoal passando o texto antes da peça? Quando eu fiz aquela peça, aquela adaptação do Admirável Mundo Novo, né? Foi a Miriam Virna, né, que dirigiu, ela era atriz e tinha um ator lá com ela, que eu esqueci o nome dele agora, mas eles apresentaram no Rio de Janeiro e em Brasília, né? Aí eu tô lá com eles nos bastidores, em Brasília, aí ela virou, aí faltava 5 minutos para começar a peça, ela virou pro cara, vamos repassar o texto? Aí eu arregalei o olho desse tamanho, mas falta só 5 minutos, né? A peça durava uma hora e pouco, né? Aham. Aí eu falei assim, mas não dá tempo. Aí eles olharam pra mim assim, meio rindo, e falaram tipo assim, como assim não dá tempo? Aí um olhou para o outro e começou. Blá 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 blá. Cara, eles falaram o texto inteirinho, uns 2, 3 minutos. Aham. Super assim, como se fosse duas máquinas, entendeu? Era E só depois pra. falam, e depois falam, porque eu li alguns livros sobre mnemônica e eles sempre falam que não dá para treinar a memória, né? Parece que vários estudos de psicologia se fala isso, que se você ficar decorando coisa todos os dias, isso não vai desenvolver a sua memória. Mas como é possível? Porque uma história como essa não é a prova de que você vai sim desenvolver a sua memória? Ou as pessoas escolhem a carreira de atores justamente porque já têm uma memória boa? Pois é, não sei. Porque é uma necessidade, né? Como é que você vai apresentar uma peça de uma hora sem decorar o texto inteirinho? Eles passavam o texto inteiro antes para ver se nenhum tinha esquecido nenhuma fala, entendeu? Eram só os dois atores. É que eles faziam vários personagens mudando, né? Durante a peça, né? Mas eram só os dois atores. Então, assim, É. uma hora, uma peça de uma Mas hora eles se funciona. atinham ao texto ou chegava uma hora que eles estavam mais Não, eles improvisados? se atinham, não improvisavam, não, entendeu? Era o texto decoradíssimo. Porque a Miriam é uma figura super, né? Rígida, assim, com esse negócio. Mas eu fiquei Eu chocado. Falei, odeio, jamais conseguiria decorar um negócio desse. eu E eu odeio atores escrevi, né? que improvisam coisas. Odeio esse hábito de usar o texto que você pensou durante meses, pelo menos semanas. Você passou horas e horas pensando naquele texto. Eles usam como um ponto de partida para a improvisação que eles vão fazer no momento. Ah, é. Eu também, quando eu fiz. Eu tenho um trauma de palco, né, cara? Porque eu escrevi uma peça lá em Brasília, que era esse é o trabalho final. E a gente ficou ensaiando desde o primeiro dia de aula, né? Era o final do semestre, né? O professor separou as turmas. Eu falei, pessoal, eu posso escrever o texto? Vocês concordam que eu escrevo o texto? Ah, vamos discutir um tema. A gente discutiu um tema junto, decidiu os personagens juntos, porque era o número de atores que estavam ali. E eu fui escrever a peça e começamos a ensaiar. Quando estava assim, mais ou menos um mês ou dois, já que a gente estava ensaiando aquele texto, todo mundo decorado, chegou uma garota que estava morando no exterior. Tipo assim, ela atrasou 2 meses para entrar no curso e o professor aceitou ela, entendeu? Uhum. E como o meu grupo era o que tinha menos atores, botou ela no meu grupo. Eu falei, putz, agora tem que reescrever a peça inteira criando um personagem para ela. Já começou a atrapalhar por aí, né? É, E ela não gostava de decorar texto, só queria improvisar, que me deixava putíssimo, porque eu, em alguns momentos perdi o sentido da peça, claro. entendeu? Eu fiquei tão nervoso com essa garota que no dia da estreia do negócio eu tava uma pilha de nervos que eu sabia que ela ia destruir tudo, porque no ensaio geral ela mudou um monte de coisa. E eu tava puto com ela já, entendeu?
como a gente tinha decidido ter um texto desde o começo, ninguém quis mudar, né? E o pessoal ficava irritado com ela também. Aí eu sei que no dia da apresentação eu tava uma pilha de nervos. Cara, eu errei tudo, esqueci tudo. E a filha da mãe lembrava de tudo, decorou a parte dela inteira. Eu destruí a peça porque eu tava nervoso com ela, entendeu? Eita. Saí dali com uma amiga minha, a gente tomou um porre. Fiquei com trauma de palco e trauma de ator que fica improvisando no ensaio, entendeu? Nossa. Eu passei por isso recentemente, porque tem um filme que eu escrevi com o Fábio Danesi, que vai ao ar agora esse ano, né? Só que no processo de casting apareceu uma atriz lá que foi bem tratada, e todo mundo tratou muito bem, porque seria interessante trazer ela para o projeto, porque ela era meio conhecida, até esqueci o nome, eu não conheço o nome de ator muito bem. Eu também E só conheço o nome. ela não leu o roteiro, daí ela Uhum. pediu para contarem em voz alta para ela em 10 minutos, e daí na hora ela queria, por que não termina, em vez de terminar assim, não termina assim? A gente passou meses falando sobre o final, eu e o Fábio, né, Uhum. conversando sobre o final. E ela acha que em 3 segundos ela vai ter um final melhor pro filme. Ator é tudo assim. Eles acham que a gente escreveu tudo às pressas no caminho da gravação. Eu sei, por exemplo, que o Tarantino é um que não gosta que mude uma vírgula, né, no texto dele. Se bem que o Tarantino eu só gosto mesmo do Pulp Fiction, cara. O resto eu não sou chegado. Não. E tem Eu uma confesso que eu questão gosto de até do livro dele. Eu estava lendo o romance que ele escreveu, baseado no último filme Tarantino. dele, né? Era uma vez em Hollywood. É mesmo, ele escreveu um romance, eu nem sabia disso. E o que você achou? Sabe o que é divertido? É bem divertido. É um romance pulp, né? Pulp. Mas bem interessante de ler, divertido. Eu queria, por mim, se ele não vai fazer mais filmes, ele ficaria em casa escrevendo romances pulp, Pois é, não, ele desse escreve estilo bem. dele. Eu tenho o roteiro do Pulp Fiction, tem inclusive umas cenas lá que não entraram no corte final, né? Não muitas, É, né? Alguma coisinha ou outra, né? Mas eu gosto, porque o Pulp Fiction tem esse contraste, assim, de... Por exemplo, tem uma questão de imaginação moral. Porque tem aquele cara, o bandido, que tem aquele flash de que Deus sabe, se intrometeu aqui na situação e salvou a gente, entendeu? E muda, resolve mudar de vida, e você fica duvidando, será que ele mudou de vida mesmo? E lá no final ele prova que mudou de vida sim, entendeu? sim. É interessante isso. E os outros filmes do Tarantino tem umas coisas de vingancinha, eu digo depois do Pulp Fiction, né? Tem um que na verdade não é dele, né? Aquele que tem aquela atriz negra dos anos 70, que eu esqueci agora o nome. Ah, não, Jack Brown, não, É é Jack dele, mas é Brown, baseado no baseado Elmore num Leonard. romance, né? Ou seja, assim, não saiu da cabeça dele totalmente. Mas que é bom também, mas eu não acho tão bom quanto Pulp Fiction. Mas os outros, cara, pra mim são só histórias de vingança maluca. Tipo assim, eu fiquei puto com um acontecimento, vou me vingar num filme. Aí é o filme de racismo, os negros se vingando, aí é o filme do Esse é o que eu pessoal menos gosto, se mas... vingando da turma do Charles Manson, se vingando do Hitler, dos nazistas, mas sempre aquela coisa, sabe? Porque o Faulkner, né, o discurso dele do Prêmio Nobel é excelente, que ele fala assim, pra você escrever com o coração e não com as glândulas. E ele É, parece que estão escrevendo com a glândula, entendeu? Aquelas vinganças bestas, assim, sabe? Eu não eu gosto daquilo. concordo inteiramente com tudo que você falou, mas mesmo assim eu acho divertido. Funciona como comédia, só que como comédia eu queria rir mais, e como não me faz rir mais, aí eu prefiro ver um Monty Python mesmo. Agora um livro que eu acho super importante, cara, esse livro aqui, ó. Não sei se você conhece. Dá pra Peraí ler que aí? A Guerra da Arte... Tá fora de foco? Eu sei, eu já li esse livro. Deixa eu ver o nome do... Steven Pressfield, não É é? Stephen Press. Que coisa, essa minha câmera tá muito chata, cara. Ele não focaliza direito. Não tá focalizando, não. Eu li esse livro. Eu acho bem bom, assim, para quem é meio tímido para escrever, ou não tem disciplina. É, É quase todo mundo. exatamente. Porque às vezes se trava e você acha que é porque eu não nasci para isso, eu não tenho vocação. Não, é porque você não está se esforçando o suficiente, você não está lutando contra a resistência, como ele fala, né? É. Eu acho muito boa esse conceito. E eu acho que ele me fez escrever mais também. Não, o livro ele resume o livro na primeira página, num parágrafo curtinho, é o resumo do livro, né? Ele diz assim, o que eu faço, né? Chama o que eu faço.
Ele simplesmente descreve que ele acorda, que ele toma banho, que ele toma café, que ele põe uma roupa folgada de moletom, que ele coloca um canhão que ele ganhou não sei de quem, de um amigo, apontando para ele para disparar inspiração para ele, que ele pega um não sei o que não sei quem comprou lá nas Termópilas, lá na Grécia, onde teve aquela Guerra dos 300, a batalha. Ele escreve sobre a Grécia Antiga, ele escreve romances sobre a Grécia Antiga. E que ele simplesmente senta, começa a escrever, se desliga todo, escreve até quando ele sente que ele está empurrando o texto, né? Já não estou sendo puxado mais pelo texto. Estou tentando empurrar, eu paro, porque eu já cansei, acabou. Pronto. É assim que se faz. Depois ele explica por que você não consegue fazer isso, que é a resistência, né? Eu tinha muito de só escrever quando veio inspiração. Você está no chuveiro e vem Acontece muito no chuveiro, né? Por algum motivo. Eu também tenho essa coisa com água. Será que é signo de escorpião, talvez? Nós dois. Mas eu só fazia assim, me veio inspiração, daí eu escrevo. Não veio inspiração, não vou escrever. E eu fiz isso durante anos, mas o resultado é que eu escrevi muito menos do que eu poderia. E agora não, agora eu sento mesmo e fico pensando, e se não sai nada, não saiu nada, mas pelo menos eu sentei e tentei pensar em alguma coisa. Exatamente. O Bruno Tolentino falava muito isso, tem que escrever todo dia, mesmo que não saia nada que preste, entendeu? Você tem que treinar ali. E se disciplinar, sentar, né? E ver se sai alguma coisa. E é bem aquela coisa que eu falei, né? Quando você meio que você... Por exemplo, tem aquele pastor aí, pastor Cláudio Duarte, né? Que ele fala da caixa do nada, que o homem tem a caixa do nada. Você já nunca viu isso? Não É muito engraçado. Não sei o que é isso, o que é a caixa do nada. Na verdade, ele traduziu, tem um psicólogo, se não me engano, americano, que tem o vídeo original do cara falando a mesma coisa. Que ele fala assim, que a mulher... Não, a mulher tem uma caixa só com todos os assuntos dentro. Então, quando você vai conversar qualquer coisa com a mulher, ela tira um assunto, vem embolado, amarrado junto com o outro, e muda de assunto muito rápido. Eu conversando com a minha família, com minhas irmãs, minhas sobrinhas, minha mãe, todo mundo ao mesmo tempo, nossa, cara, eu fico louco, né? Que uma já puxo para outro assunto, muda de assunto, quando eu ainda estou querendo dar a minha contribuição para 3 assuntos atrás, entendeu? Aí ele fala que o homem não, ele tem cada assunto é uma caixa diferente. Nós vamos falar sobre literatura, então vamos abrir a caixa da literatura. Não vai misturar com a caixa da comida, entendeu? Com a caixa da roupa. Mas você vê que a gente, nessas conversas que a gente tem, a gente está falando como mulheres, então, porque a gente vai... talvez seja o nosso lado feminino, né? mas a questão que eu estou querendo dizer é o seguinte, é na caixa do nada que está onde você vai encontrar o que te marcou, o que te impressionou. Que fala que o homem, às vezes, ele entra na caixa do nada, que é aquela coisa quando o cara vai pescar, quando às vezes está só lá sentado assim, não está pensando em nada específico, mas às vezes parece que está até emburrado. A mulher chega, você está pensando em quê? Fala, eu estou pensando em nada, entendeu? Como os caras que ficam jogando videogame, estão pensando em nada, entendeu? É a caixa do nada do cara, né? Em geral é nessa caixa do nada que vem assim, como se fosse como se fosse um dolorido que você está assim, você esbarrou em alguma coisa e ficou dolorido. É alguma coisa que te impressionou na mente, aí o negócio começa a pulsar lá no fundo, vem a ideia, fala, nossa, aquela história que aconteceu comigo e tal. Aí você marca. Porque uma vez eu comentei o seguinte, que eu falei, esse negócio de impressão, às vezes em geral vem como uma imagem. Mas uma vez eu dei o exemplo para alguém que às vezes funciona isso, às vezes não. Que é como se essa imagem, essa impressão que alguma coisa me causou, é um óvulo. Mas para aquele negócio dar certo, falta um espermatozoide que gerar alguma ideia que eu junto com aquele negócio e cria uma situação. Entendeu? Está falando especificamente para escrever ficção, né? Entendi. Caixa do nada. Eu começo que eu tenho um método menos nobre para começar a escrever, pelo menos não ficção. Para escrever a newsletter, eu geralmente acordo de manhã cedo para mim, porque eu não sou muito de acordar cedo, e começo a ler aforistas famosos para ver se dá ideia. Mas a ideia não é que a frase do aforista... Eu estou lendo o Cioran agora, né? Ele até me irrita, ele me cansa às vezes. Cioran é foda. Eu sinto vontade de sacudir ele pela gola, assim, vai se tratar, deixa de ser tão... Louco. Estou triste o tempo todo. Mas
Mas a ideia não é tanto a ideia dele me dá uma ideia, mas se ele está falando sobre um assunto, eu de repente me lembro, sim, adultério, eu tenho uma ideia sobre adultério, eu sempre pensei tal coisa sobre adultério, daí eu escrevo sobre adultério. Uhum. É uma maneira de não tanto ter ideias, mas me lembrar de que eu tenho ideias que eu Entendi. tive anos atrás, talvez. Aham. E Nietzsche falava mal desse método, né? Nietzsche achava que eram homens fósforo que precisam ler um livro para tipo, riscar o fósforo em alguma coisa para o cérebro funcionar, precisa de um livro para funcionar, né? Entendi. E que ele era superior a esse, ele funcionava sem precisar, entrando na tal da caixa do nada dele. Uhum. Mas isso acontece mesmo. Eu tenho um conto nesse primeiro livro também, que é Apocalípticos Integrados. Não, Apocalipse Integrados é o nome é o nome do livro do Humberto Eco, que eu tinha lido, né? Apocalípticos Integrados. Aí eu li depois o livro do Spengler, que é A Decadência do Ocidente, né? Aí eu imaginei os dois conversando, entendeu? Uhum. Mas como era um livro de humor, eu imaginei como uma espécie de uma paródia de um conversando com a paródia do outro, Sim, né? claro. E aí eu escrevi, como chama o conto? Entendeu? Que é só o conto é um estudante de jornalismo que vai entrevistar dois intelectuais que, durante a conversa, um discorda do outro, entendeu? Sim. Ou seja, nasceu de dois livros que eu li, que eram ideias que estavam na minha cabeça, que eu não estava meio que tentando articular essas ideias de livros diferentes, né? Então eu fiz uma paródia dos dois, imaginei esses dois conversando. Então é uma entrevista, eu conto, né? E Entendi. saiu na revista da USP, cara, a nível D. Eu encontrei ela hoje que eu estava mexendo, encontrei a revista. Muita gente veio me perguntar quem eram esses dois caras, cara. Falei, gente, porque eu chamava Roberto Eca. Como é que o cara não percebe que é Roberto Eco, entendeu? É, E detalhe, eu misturei com Paulo Francis, porque o outro chamava Mauro Austris. Eu misturei o Paulo Francis com o Spengler, entendeu? é. Era como se fosse o Paulo Francis depois de ter lido A Decadência do Ocidente, né? Só que ele chamava Mauro Austris, o Mas é em personagem. forma de diálogo. É como se fosse uma entrevista, com o nome de um, o nome do outro, respondendo as perguntas do cara. Fiz uma entrevista falsa. Porque eu li um livro do Rubem Fonseca, que acho que chama Intestino Grosso, o conto, que é uma entrevista com o escritor. Então, assim, ele imaginou um escritor 1000 vezes mais louco do que ele e botou esse escritor pra falar um monte de merda, entendeu? Que eu achei É. interessante. Não sei se já tem um escritor inglês do século XIX, que no momento me escapa o nome, mas que ele se especializou em fazer romances que são diálogos entre intelectuais e pseudo-intelectuais da época. E cada um defende uma ideia Uhum, caricata, um erro filosófico da época. E é uhum, só geralmente eles vão passar um final de semana numa casa de campo e comem, caçam e conversam. E é mais a descrição da conversa, quase como teatro, quase não, como teatro mesmo, com o nome do uhum, personagem, depois a fala, o nome do personagem, depois... uhum. Ele era muito divertido, era um dos autores favoritos do Gore Vidal. Um Porque a dos Montanha autores favoritos. Mágica é isso, né? Montanha Mágica é aquela discussão interminável, né? Dostoiévski também tem isso. Mas, por exemplo, eu acho muito mais fácil acompanhar o Dostoiévski do que o Thomas Mann. Eu li a Montanha Mágica como se eu estivesse escalando o Everest, entendeu? Aham, Não posso parar, senão eu vou morrer no caminho, entendeu? Para mim aham. a partir de um determinado momento foi um esforço enorme. E aí tem um capítulo, eu dei graças a Deus que eu estudei francês. Eu tinha estudado francês assim alguns anos antes só, né? E então, porque tem um capítulo dele que é inteirinho em francês, que é quando o Hans Castorp conversa com a russa, que ele está apaixonado por aquela russa, mas a língua que eles têm em comum é o francês. E o Thomas Mann escreveu o capítulo em francês e na tradução em português está em francês também, entendeu? Aham. E eu falei, nossa, imagina, se eu não tivesse estudado esse negócio, eu ia ter que pular esse capítulo ou teria desistido aqui, né? De lá para cá, meu francês só degringolou. É, eu leio em francês, mas mal, assim, dependendo do autor, eu não consigo ler. Proust Uhum. eu já tentei ler em francês 500 vezes e não consigo ir para frente. Não, meu francês está no nível do jornalismo só. Eu leio o jornal do site em francês, eu leio numa boa. Agora, quando eu fui tentar ler o Houellebecq, eu parei tanto para olhar em dicionário que eu falei, cara, não vai dar certo. Para Eu estou inglês eu leio procurando. melhor em espanhol também, mas meu francês enferrujou completamente. Eu estou tentando ler em italiano agora, estou fazendo curso de italiano, mas também a dificuldade para mim é bastante grande. Por algum motivo, eu acho que quem está aprendendo língua é melhor ler não ficção do que ficção. Talvez porque autores de ficção queiram impressionar muito com vocabulário.
E o autor de não ficção, sei lá, se é um texto polêmico, jornalístico, ensaístico, a pessoa vai mais presta menos atenção às palavras em si, mais o conteúdo do que está falando. Aham. Quase sempre ler não ficção é mais simples em outra língua do que ler ficção. É muito mais simples. E outra coisa que eu reparei e sempre reparo, os primeiros 5 livros, as primeiras 5 páginas de todo livro que você vai ler em outra língua são muito mais difíceis do que o restante, porque o autor está querendo impressionar no início. Não, o Ele primeiro coloca livro que eu todo o li em vocabulário francês, abstruso. não é muito difícil, cara. O primeiro livro que eu li em francês nem era de um francês, porque eu estava tentando encontrar um livro daquele Elias Canet, né, que ele chama A Consciência das Palavras, né? Cortou o som um pouquinho. Qual livro? Elias Canet. É, Estava procurando o livro desse cara, eu encontrei em francês, comprei em francês e li, que acho que é La Conscience des mots, né? Só que é um livro de ensaios, então assim, eu achei, fácil até, entendeu? Só que quando você vai ver um livro em que o cara tem muitas descrições das coisas e os diálogos que tem expressões idiomáticas, aí você começa a dançar, entendeu? Expressão idiomática, aí você ferrou. Porque um ensaio é um ensaio, né? É uma dissertação, então é mais simples. É como escrever, a diferença entre escrever, igual a gente estava comentando sobre o pessoal que escrevia bem, que sumiu, né, e tal, mas que eles não escreviam ficção. Ficção é mais difícil mesmo, né? Tanto que é mais difícil você ler, como você está falando, você ler um texto de ficção estrangeira do que um ensaio, né? É bem é. mais complicado. Por exemplo, eu estou começando a ler italiano, eu tentei ler aquele Camilleri, lá, que é autor de romances policiais, só que ele escreve todo em dialeto napolitano, sei lá. Nossa, aí pronto, né? É impossível para mim. Você conhece Eu o Dino entendi. Bussati, cara? Eu tô com o livro dele aqui do lado, mas eu nunca li. Ele é muito divertido, os contos dele são ótimos, cara. Você vai gostar porque tem um estilo assim, meio a nossa cara, assim, de Hum. engraçado, uns veneninhos, umas ironias, entendeu? É bem interessante. Ele tem uma história infantil, não é? De ursos que invadem uma cidade, não sei o que, toda Esse eu não ilustrada. conheço, não. Eu pensei em baixar para ler, porque eu achei que, sendo um livro infantil, vai ser um vocabulário mais fácil de entender italiano. Mas eu não encontrei para baixar. Ele é muito bom, o Dino Bussati. Tem um E outro. daí eu peguei um livro daquela jornalista Oriana Falati, sabe? Que eu li muita coisa dela. E daí li em italiano, super Não, eu li em fácil. português. Eu tô começando. Não, mas eu tô começando italiano, assim, Uhum. não faz nem 2 meses, 3 meses. Pegar o dela vai ser mais fácil, né? Porque são as É, entrevistas dela ou é não, ensaio? era um livro sobre terrorismo, Uhum. mais quase um screed, assim, ela descarregando sentimentos, uma fúria, um ataque Porque de ela foi a fúria. primeira a dar o sinal de alerta da invasão islâmica, né, na Europa, né? Foi a primeira, tanto Sim, que tentaram cancelar ela na época. Ela foi a primeira a falar, isso tá estranho isso. Você sai na rua, é muçulmano para tudo quanto é lado, sabe? Pessoal morando na rua, muçulmano, famílias, você chega no lugar só tem pessoal falando em outras línguas, árabe e sei lá mais o quê. E ela falando dos caras se intrometendo na política já da Itália também, local, né? Da cidade, tal, que negócio, os caras vão dominando os bairros, né? Criando umas leis locais, assim. Ela já eu comentava me lembro sobre dela, isso. eu me lembro dela, acho que a primeira vez que eu ouvi falar dela era ela escandalizada com os muçulmanos entrando no batistério e defecando lá, sei lá. É, Oriana Falati, muito interessante. E sabe a primeira vez que eu li Oriana Falati, sabe onde foi, cara? É. Na revista Playboy, né? Que ela entrevistava, tipo, Gaddafi, não sei quem, aí saía na revista Playboy. Foi ali que eu conheci a Oriana Falati. Quando eu vi que tinha livro dela, eu peguei, eu comprei, eu quero ler isso. Não lembrava disso. Cara, um livro que o pessoal que faz roteiro é interessante, é um livro que o Rodrigo já mete o pau também. Mas porque é o seguinte, é uma coisa que você tem que aprender e depois esquecer, entendeu? Mas você tem que saber. Pelo menos para quem escreve roteiro. E eu acho que é interessante para quem escreve livro de aventura, né? Que esse aqui do Christopher Vogler, né? Putz, por que Eu que essa é a minha achei isso. câmera? É a jornada Aham, do escritor, né? Do Christopher aham. Vogler. Que ele Não, fala é sobre a interessante jornada do saber, herói, claro. né? Pode bom não levar muito a sério, mas é interessante saber. E faz algum sentido, né? Porque às vezes, cara, às vezes você tá com algum problema na história, você não precisa
pensar naquilo antes, mas às vezes você está com um problema no que você está escrevendo, como é que eu resolvo isso? Aí você pensa na jornada do herói, isso encaixa aqui, nesse momento, então eu vou usar esse negócio. Aí você usa aquele elemento só. Funciona, entendeu? Agora, É. escrever de ponta a ponta igual aquele filme Matrix parece um exemplo da jornada do herói, sabe? Vamos seguir ponto a ponto a jornada do herói. É o Matrix, entendeu? E tem uma estrutura, tem vários tipos de estrutura de história, né? Porque é Vários. baseado naquele livro do Campbell, né? Não, mas é que tem estruturas mais simples de história, porque a estrutura mais, não a mais simples, mas uma bem simples é o personagem quer alguma coisa. Daí ele tenta fazer ou tem um problema. Daí ele tenta fazer alguma coisa para resolver o problema. Dá errado. São 3 passos aí. Daí ele tenta fazer uma segunda coisa, quando dá errado ele fica numa situação pior do que ele estava no início. Daí ele tenta fazer uma segunda coisa para consertar essa coisa. E daí a resolução, ou ele consegue, fica melhor, ou não consegue e é catastrófico o final. Tem tipo um primeiro conflito, né? Assim, aquela coisa, o primeiro conflito tem um antagonista, alguém que está atrapalhando ele chegar no que ele quer, aquelas coisas, né? Mas tem... Aí depois tem um clímax. Tem esse cara aqui também, ó, que é Michel Chion, né? Esse livro chama O Roteiro de Cinema também. Ele tem várias teorias sobre essa estrutura de história também, que ele fala, acho que inclusive do próprio Aristóteles também. Ele começa do Aristóteles ali, ele resume todas essas coisas, né? Porque todo mundo tinha uma ideia de como deve ser, né? Uma tragédia, uma comédia, uma epopeia e tal. Sim. Mas tem vários autores de roteiro, professores de roteiro que têm suas próprias teorias, né? Então, essa maneira de dividir uma história tem vários jeitos diferentes. Tem. Mas eu acho bom, eu não vejo isso com desprezo, não. Eu acho bom você, especialmente para escrever roteiro mesmo. Eu acho bom que, do mesmo jeito que os caras vão pro MMA lá, sabe, vão lutar, antes o cara fez jiu-jitsu, o cara fez taekwondo, o cara fez boxe tailandês, entendeu? Ele fez tudo aquilo, mas na hora de lutar, ele não vai entrar na posição ou fazer só aquilo daquela luta. Não, aí vai na espontaneidade, no talento do cara, entendeu? Então é bom você conhecer essas técnicas, essas coisas, mas como diz como eu falei do cara do Zen, o Ray Bradbury, não pensa, entendeu? Na hora de escrever, você não pensa nessas coisas. Você pode pensar na hora de você empacou em algum lugar, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso usar aqui do que eu aprendi desses caras para resolver aquele problema, mas não precisa pensar. Sim, sim. Há um livro que eu acho bom também sobre escrita, mas não é sobre história, é sobre aspecto estilístico. É um livro chamado Simples e Claro como a Verdade. Simple and Clear as Truth. Mark Turner. E ele é muito bom, mas é um proponente do estilo clássico simples. Você se exprimir da maneira mais lógica, mais clara e sem figura. Mas o livro é muito bom porque, especialmente pela antologia que ele faz de textos franceses e ingleses, desse estilo clássico, estilo super simples, prático e não rococó. Esse livro, mas de modo geral, o livro sobre como escrever tem muito pouca coisa que você possa dizer que você usou, né? É. Você lê e você concorda ou não concorda, mas E eles tem não um são tão problema, viu, práticos. cara? Às vezes, esse negócio de você querer ler manual de escrita criativa demais, fazer cursos demais, vira o que como chama o Stephen Pressfield chama de a resistência, faz parte da sua resistência. Você já está pronto para escrever, mas você está resistindo, entendeu? E arranja uma desculpa. Não, eu preciso saber mais, eu preciso de mais material, de mais equipamento. Não, eu não estou pronto. Você fica resistindo a se entregar para o papel em branco, para o monitor em branco, no caso, né? Vira também uma forma de resistência você querer ficar lendo um monte de coisa antes. Sim. E nos Estados Unidos, eu acho, como eles têm um mercado grande de contos, eles ficam muitos anos escrevendo contos sem coragem de escrever romance, né? Porque é considerado uma etapa
anterior a escrever um romance. Primeiro você aprende escrevendo contos. Então, Só que muita gente fica anos e anos fazendo Jorge isso. Luiz Borges era super contra isso, né? E eu achei interessante ver que o Faulkner achava que é poesia, conto e depois romance, na hierarquia dele. Eu não sabia que ele, antes de ver essa entrevista Porque dele. se você vai ser mais conciso no conto, em teoria tem tudo para ser mais difícil, né? Se você tem que ser mais conciso do que no romance você tem muito mais liberdade de devagar e dar voltas, né? Agora, no conto, você tem uma liberdade de estrutura muito grande. Como eu falei, uma entrevista pode ser um conto, entendeu? O Rubem Fonseca tem um conto dele que é um poema bizarro, né? Eu não sei se é no Feliz Ano Novo que tem isso. Olha como que é o poeminha dele, mais ou menos. A história, o que é? É uma página só, se eu não me engano. Que de manhã, na praia, há um corpo. Tipo, alguém morreu ali, né? Não se sabe se foi um assalto ou morreu afogado. Está lá morto na praia. As pessoas vão chegando e vão armando os guarda-sóis, né? E vão botando lá guarda-sol em volta, todo mundo sentando nas cadeirinhas e deixa uma clareira em volta do corpo, entendeu? Ninguém faz nada. Até que finalmente chega o IML, a polícia, bota o corpo naquela bandeja lá, naquela maca, e leva para o carro do IML e vai embora. Aí chega uma família, né, com guarda-sol, nossa, que praia lotada, e olha assim, nossa, que legal, deixar. Parece até que reservaram pra gente, tem um lugar só pra gente aqui. Vai, põe um guarda-sol bem no lugar onde estava o cara morto. E todo mundo senta na areia, as crianças começam a brincar na areia e acaba a história, entendeu? É só isso. Você poderia ter a mesma liberdade num romance, não? Você pode fazer um Você romance só. pode. Por exemplo, Como o Joyce faz, né? O Joyce ele muda de estilo de um capítulo pro outro no Ulisses, né? eu tenho aqui um romance que é só um catálogo de leilões de um casal de milionários que se divorciou. Deve ser desde é uma descrição dos objetos que eles têm, que eles foram comprando primeiro quando estavam se conhecendo, depois quando casaram, foram em lua de mel. E vão É uma contando as descrição histórias a de partir dos catálogo. objetos. Não, é uma descrição de catálogo mesmo, de objeto. Ah, é? E depois, quando eles se separaram, toda a história se passa em notinhas, assim, aí eles se separaram, fulano mudou para... Mas te E prende a funciona. história? Funciona, eu li sem ter que me esforçar. Foi um prazer. Quer que eu te diga qual que é? Deixa eu pegar aqui. Porque o James Joyce ele faz muito isso, né, cara? Por exemplo, tem a parte da mulher dele, né? Mais pro final do Ulisses, do Bloom, né? No Ulisses, tem como se fosse um teatro, né? Tem uma parte lá que é só aquele. Como se fosse Monólogo anterior. aquele monólogo interior e tal. Tem todos os estilos num romance só, né? O livro que eu falei, não sei se aparece invertido aí. Deixa eu botar meu óculos, como eu falei. Meu único óculos está funcionando, é escuro. Ah, sim. Personal property from the collection of Então, é tipo um catálogo, né? Interessante. É um catálogo, também tem fotos dos objetos, Mas é um romance mesmo. O texto embaixo. Interessante. Um livro que eu gostei de ler, cara, é As Crônicas de Gelo e Fogo, Eu sempre quis ler. do Martin, lá do Game of Thrones, né? Eu gostei, cara. Eu achei até que tem umas partes que eu acho que ele se inspirou no Tolstói, sabe? Mudando o ponto de vista, narrado em terceira pessoa, mas do ponto de vista de um personagem central ali, né? E eu achei engraçado que no final do capítulo ele conta, às vezes, o capítulo é inteirinho, digamos assim, 1 hora da vida do cara acontecendo alguma coisa, né? Durante uma viagem. Aí no final, num parágrafo só, ele fala assim: e depois disso, eles viajaram mais 3 meses durante não sei o que, atravessaram o pântano não sei da onde, blá blá blá, e foram parar no reino tal. Ele conta aquela história enorme de 1 hora só, e no final ele resume 1 semana, 2, 1 mês de história num parágrafo só. para chegar em algum lugar onde ele queria chegar. E o Tolstói faz isso, eu acho que, se eu não me engano, em Guerra e Paz. Que ele conta alguma coisa, alguma situação. Eu não sei se é Guerra e Paz ou Ana Karenina. Mas aí no final tem um resumo de alguma coisa que acontece muito tempo num parágrafo só. No final do capítulo, né? Eu sempre quis ler, nunca li. Em parte por antipatia, por ficar no time Tolkien. Não que seja preciso, mas o George R. R. Martin falou tantas vezes que tem problemas com Tolkien que acabou me dando uma certa antipatia.
É sacanagem, né? É porque o pessoal compara muito, né? Aquela coisa de fantasia, não sei o quê, deve ter criado uma maneira de se distanciar, né? É. Agora, um livro que eu acho muito interessante. Ah, tem essas coisas também, né? Por exemplo, às vezes no meu primeiro livro tem muita estrutura ou ideias tiradas da mitologia grega, né? Só que o livro que eu vou mostrar aqui não foi o que eu li na época. O que eu li mesmo era do Kal Kereni, não sei se você conhece, que é um estudioso de mitologia grega. Ele tem vários livros, né? É. Eu li uns 2 livros dele lá na UNB, então eu li da biblioteca, não tinha, mas eu tô com esse aqui que é do Thomas Bulfinch, né? Bulfinch, né? Que é sobre mitologia grega, né? Aham. E aí outros lugares para você tirar estruturas, né? A própria Bíblia, né? Como o Northrop Frye fala, né? No Código dos Códigos, né? Sim. Porque tem muita história que está na Bíblia, tá tudo lá, né? Você pode tirar estruturas, adaptar. Porque tem coisas, quando você já leu mitologia grega ou casos do Antigo Testamento, aí você ouve falar de uma história e fala, não, mas isso parece a história, não sei o quê. Aí você já tem uma ideia de um enredo, né? Sim. O que eu acho interessante também é esse Meditações sobre os Arcanos Maiores do Tarô, Aí você que foi, falou sobre esse livro. que foi No... publicado como anônimo, mas é do Valentin Tomberg, né? Um hermetista cristão russo. Ele era católico também. Tem até a introdução do Hans Urs von Balthasar, né? Mas é interessante, por exemplo, que ele fala muito de arquétipos, tanto de arquétipos pessoais quanto de situações, né? De acordo com o simbolismo das cartas de tarô. Inclusive, na primeira carta do Mago, ele fala muito isso, que é parecido com o que o Ray Bradbury fala sobre escrever. Ele fala que do mago como do cara que está criando alguma coisa com um espírito de criança. Porque o pessoal costuma falar muito, você está brincando, isso não é sério. Mas a criança, ela brinca sério, né? Sim. Quando você presta atenção numa criança brincando, ela está totalmente concentrada naquilo, mas é uma concentração sem esforço. Se você vai brincar com ela e você não leva a sério a brincadeira, ela fica furiosa, né? Ela leva muito a sério a brincadeira. Então ele fala que você criar alguma coisa, escrever no caso, você tem que ter aquela seriedade da criança, que é uma concentração sem esforço. Então esse é livro, entre muitos assuntos, essa é uma das coisas que ele fala na carta O Mago, né? Concentração sem esforço. Porque tem cara que vai escrever, fala, eu vou escrever uma obra de arte, eu tenho que escrever uma coisa, vou escrever o livro pelo qual vou ser lembrado, vou falar aquela coisa, né? E aí fica aquela concentração com esforço absoluto, né? O único esforço que você tem que ter é de sentar todo dia para escrever, né? É, por isso eu acho que a arte sempre surpreende de algum jeito. Geralmente ela acontece quando a pessoa está fazendo alguma coisa que ela própria não considera arte, né? Os primeiros romancistas que eram mais comerciais, né? Porque tinham um interesse comercial grande, tinham um sucesso comercial grande. E daí construíram todo um gênero de obra de arte, né? Sem querer fazer arte. Ao passo que o modernismo, querendo fazer arte, meio que começou a ficar estéril, né? E as pessoas fariam, a arte realmente vem de algum lado surpreendente, né? Começa a ser séries de televisão. Ninguém esperava que séries de televisão fossem ser consideradas artísticas nesse milênio, né? Uhum. Embora eu acho que se exagera muito o aumento de qualidade das séries de TV dos anos 2000 para cá, dos anos 90, né? Porque todo mundo acha que a era de ouro começou nos anos 90 e que antes disso havia porcaria, quando havia excelentes escritores e excelentes séries antes dos anos 90, né? Mas mesmo assim, houve uma era de ouro das séries de TV e as séries de TV passaram a ser consideradas artísticas, as melhores delas, né? E ninguém esperava por isso. De modo geral, vai surgir quando a pessoa não estiver querendo fazer arte. Esse é o meu ponto. O que você acha, por exemplo, dessa questão do plágio hoje em dia? Porque, por exemplo, estava lendo sobre a história de Laila e Majdim, se eu não me engano, que é uma história que tem pelo menos no mínimo umas 50 versões dela, uma história, não sei se persa ou árabe, mas também tem dos hindus também tem, que é a história é tipo Romeu e Julieta, só que 800 anos antes de Shakespeare, né? É. Que é o cara apaixonado por uma garota, só que eles eram não sei se os hindus devem ter usado castas, mas eu acho que eram de classes diferentes ali, né, dos árabes, né? Os pais não deixaram ele se casar, ela foi entregue
casamento arranjado com um cara rico, de quem ela não gostava, e o cara pirou e ficou andando pelo deserto enlouquecido. E ela acaba morrendo depois também de coração partido. E eu sei que ele vai até o túmulo dela, escreve alguma coisa numa pedra perto do túmulo dele e morre ali no túmulo dela. Uma coisa assim, uma história de amor árabe antiga. Então, assim, mais de 50 escritores escreveram sobre isso. Entendeu? É como se fosse a natureza Ninguém morta. ligava. Então, imagina a natureza morta. O pintor vai, vou pintar uma garrafa, essa jarra com essas frutas. Ninguém vai falar assim, você está plagiando a minha natureza morta. Eu também pintei uma jarra com frutas. Todo mundo Sim. pintava, entendeu? E essa era uma história tradicional, então todo mundo escrevia ela. O Shakespeare fez muito isso também, né? E segundo José Bonifácio, o Shakespeare também, ele ia assistir uma peça, gostava da peça, mas essa peça é boa, mas ficou ruim, deixa eu melhorar ela. E E por que escrevia. não, né? E por que um escritor de qualidade não poderia pegar um romance mediano e fazer É, uma versão superior da mas é mesma igual aquilo que história, você estava falando melhorando de de história? adaptação, lembra que você falou de condensar um livro? Pegar uma coisa grande e ruim e condensar num muito melhor. Eu acho que é uma coisa que os caras faziam muito quando não tinha esse negócio de, vou processar você por plágio. E isso Eu acho que a trava, gente é né? muito fresco. A gente é muito fresco com plágio na época de hoje. Mas eu tenho uma vez eu descobri na internet alguém que pegava meus textos e traduzia para o inglês e assinava como se fosse dele mesmo, né? E daí eu Então é escrevi bacana, reclamando. cara. Ele fez isso bastante tempo até. E eu escrevi reclamando. Daí ele pediu desculpas no e-mail. Assim, nossa, mas eu gosto tanto de ler o que você escreve. Mas, enfim, para encurtar a história, ele virou um grande amigo meu. Ele era um cara muito inteligente, que escrevia muito bem por conta própria. Virou o seu tradutor, né? Mas ele traduz ainda ou não? Não, não, parou. Mas Sacanagem. Agora que ele tinha que traduzir mais, mas botando o seu nome. Mano. mas excelente pessoa, escrevia muito bem. Não precisa ficar tão ofendido porque alguém te plagiou também, né? Porque é muito estranho, né, cara? Esses caras viam as peças, os trabalhos uns dos outros, se imitavam, pegavam ou se inspiravam, escrevia só de um trecho daquilo, usava como ponto de partida para uma outra coisa diferente e ninguém reclamava, né? Sim. Tinha isso. Hoje em dia, por exemplo, tem vídeo meu no meu outro canal. Não pode, tem que tirar o vídeo porque nos créditos tem a música de não sei quem, cordão do não sei quem cantado lá. Isso vive acontecendo. Tem que tirar a música do não sei o que, senão o meu vídeo não pode rodar, entendeu? Você se incomoda de ser pirateado? Cara, não muito, porque quando eu estava mais pobre, eu me incomodava muito. Conforme você vai tendo um pouco mais de grana, você vai se incomodando menos, entendeu? Mas eu ainda gostaria de saber, assim, quantas pessoas estão lendo. Eu gostaria que quem pirateia, eu acho que tem o dever moral de ir lá na Amazon e escrever um comentário elogiando, entendeu? Bom, isso sim, eu concordo com você. Porque, pô, já pegou de graça? Então vai lá e elogia o livro. Gostou? Então elogia pelo menos, entendeu? É um pagamento que eu acho até melhor do que o dinheiro no momento. Mas eu Entendeu? li uma pesquisa que dizia que quando algum livro ou música é pirateado, aumenta as vendas, porque, de uma certa maneira, Tem essa é história. um tipo de marketing, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu aceitei como verdade e nunca me preocupei com isso. Não, meu primeiro editor, como ele estava vendendo pouquíssimo meu livro, eu mesmo fui lá e botei o e-book, entendeu? Não falei nada para ele. Falei, pô, o cara não vende o livro, deixa o pessoal ler pelo menos o e-book. Sim, mas você E eu, colocou de graça? não, eu espalhei na época aquele Casa, né, que eu acho que chamava, Casar, não sei como é que era o negócio de compartilhamento de coisas, de book, de MP3, e algumas pessoas começaram a baixar e eu deixei, entendeu? Eu deixava ligado direto. Aí o livro foi para frente, entendeu? Eu falei, o cara não está vendendo o livro, porque na época ninguém tinha coragem de botar o cartão de crédito na internet para comprar o livro, né? Ele estava tentando vender só pela internet, imagina, em 98, o pessoal botar cartão de crédito na internet. Ninguém tinha coragem de fazer isso. Os Enfim, meus livros estão lá naquela Z-Library para baixar de graça. Mas eu acho bom, se alguém quiser me ler, uma pessoa mais lendo, ótimo. aquela coisa, vai Mas lá na Amazon provavelmente e a pessoa elogia que vai depois, baixar, né? mas provavelmente a pessoa que vai baixar não ia gastar. Eu baixo uns 5 livros por dia, né? Tem um limite na Z-Library que você pode baixar. E eu estou sempre estourando meu limite e daí ter que esperar 24 horas para baixar mais.
E sempre é uma angústia, porque eu sempre parto do princípio que isso não vai estar disponível daqui a pouco, e eu quero É. formar uma biblioteca gigantesca antes que isso seja fechado. Uhum. Então eu baixo 5, 6 livros por dia dessa Não, e eu, Z-Library quando o autor já morreu, aí que eu baixo mesmo, entendeu? também. Eu vou naquela LibGen, né? Como é que chama? Tem, É. Aí eu vou lá e baixo os autores. Ah, o cara morreu. Tipo assim, os caras não quiseram publicar o cara quando o cara estava vivo, entendeu? O cara ficou famoso depois de morto. Aí agora vocês querem ganhar dinheiro em cima dele? Sacanagem, entendeu? E não querem me deixar ler, eu vou lá e pum, baixo mesmo. é isso aí. Eu concordo A gente completamente. podia fazer igual a Agatha Christie e forjar assim um sequestro, né? Tipo, a gente finge que, ó, a gente vai fazer uma live, mas só com os dois juntos no mesmo lugar. Aí a gente finge que a gente foi sequestrado. É um maior golpe de marketing, né? Por que a gente não finge que a gente mata um ao outro, a gente dá um tiro em direção ao outro, eles caem, cada um para um lado? É. E aí o negócio bomba, de repente tu não começa a comprar o livro e tal. Tipo, um faz que morreu e o outro faz que fugiu, ninguém sabe onde ele tá, entendeu? Tem que inventar alguma coisa assim. E o pessoal fica querendo comprar só depois que o cara morreu, né? Que sacanagem. Né? Impressionante. A gente ia falar sobre literatura de horror, né? A gente não entrou no assunto, mas eu quero recomendar um autor. Pode, não? E na próxima vez a gente fala sobre isso. Ah, mas eu recomendo como autor, autor mesmo, porque ele não é propriamente de horror, é mais uma literatura estranha ou perturbadora, que é esse. Dá para ver? Sim, Robert Icke. The Wine Estou Dark Sea. pequenininho aqui, eu não estou vendo direito. Não necessariamente esse livro, ele é muito bom, mas ele tem vários, ele principalmente contista. E são histórias muito estranhas e perturbadoras e muito bem escritas. Não, não são histórias de terror tradicional, não são histórias de fantasma, vampiro, lobisomem. Ou se tiver um fantasma, vai ser um fantasma que você não entende muito bem se é um fantasma ou se é uma pessoa mesmo. É mais uma sensação de estranheza e absurdo, mas muito bom. Então é mais ou menos do tipo do Macken. É, mas ainda mais afastado de horror tradicional, sabe? De qualquer coisa realmente horrível. É mais estranho do que horrível. Você já leu um ensaio do Houellebecq sobre o Lovecraft? Eu li. Eu acho que ele é a francesa, o Lovecraft, um pouquinho. Faz o Lovecraft usar gola rolê durante algumas partes. Mas, mas é um bom livro. E é muito legível também. E tem ideias interessantes. É que eu adoro o Lovecraft. Eu gosto do Completamente. Lovecraft, é aquele do caso do Dexter Ward, né? É Dexter Eu Ward sei, que chama. os zumbis lá ficam em buracos no Não, o que solo. eu gostei muito daquilo, cara, é porque o cara fica paranoico com a história, que é como se ele estivesse tomando, como fala, ciência de uma teoria da conspiração, e ele tá ficando paranoico com aquilo, só que o Lovecraft demora a mostrar pra gente que aquilo realmente é real. E eu dava gargalhada do cara. Esse cara tá muito engraçado, porque ele tá muito paranoico com uma coisa que a gente não sabe se é piração da cabeça dele, entendeu? Que no final você vê que era tudo real mesmo. Isso eu achei Sim. interessante. Da paranoia do cara de uma coisa que até então não aparece assim até certo momento, entendeu? Uhum. Vai mostrando só ele paranoicaço com o negócio. Eu acho que é uma coisa que o Houellebecq meio que pegou para fazer algumas histórias dele, assim, dos caras pirando com alguma coisa. Eu só Porque li o Submissão do Beck. é, eu li aquele. Eu li três, na Submissão, o Mapa do Território, que eu achei muito, muito bom também. E aquele outro que é uma pseudo. Quer dizer, mais ou menos uma ficção científica, como é que chama? Enfim, mas é um que ele detona a mãe dele ficou puta, né? É porque ele realmente se baseou na mãe dele, que a mãe dele era uma alpinista, hippie, sumia com os namorados para escalar a montanha, e sumia no mundo, deixava ele com a avó, então ele cresceu com um ressentimento pela mãe, né? E ele usou essa história com a mãe nesse livro. Nossa, Você faria isso com uma pessoa da vida partículas. real? Então, isso que eu ia Elementar. comentar agora. O livro é Partículas Elementares. Porque eu perguntaram pra ele, como é que você teve? Porque a mãe dele ficou puta e foi escrever uma autobiografia para se justificar, entendeu? Cara, então, no meu primeiro conto eu já sacanei alguns amigos, assim, mas eu mudo completamente a situação. Às vezes eu mudo até o sexo, entendeu? Para a própria pessoa não se identificar, entendeu? Mas ela consegue se identificar? Até agora teve. Acho que não. É só um cara mesmo que eu zoei com ele. Acho que ele ficou desconfiado que era ele, mas eu só confirmei. Eu tive que confirmar para ele, né? Eu me baseei em você, assim, tal.
Ele ficou meio puto assim, mas já vai fazer tantos anos que eu tinha escrito. Mas o Houellebecq, ele fala que perguntaram pra ele, como é que você faz isso assim, né? Porque ele não dá o nome da mãe dele, é lógico, ele criou uma personagem a partir da mãe, né? Ah, Mas ele disse assim, eu simplesmente, antes de escrever, eu finjo que já morri. Entendeu? Como eu já morri, ninguém vai me atacar, não vai ter consequência nenhuma para mim, entendeu? Eu finjo que já bom morri método, e uso tudo. bom método. Né? Vou fazer isso também. Comigo já aconteceu de pessoas acharem que eu estava falando de alguém e eu não estava e elas pararam de falar comigo. E não estava. Não era uma indireta para ninguém o personagem. Não, eu outro dia eu descobri que o Facebook, naquelas mensagens do Messenger dele, tem uma caixa de spam, cara. Porque eu sabia que tinha aquele outro de pessoas que não estão na sua lista de amigos, caem ali. Mas ainda tem uma outra abazinha que de spam, que eu nem sabia que existia aquilo. Lá, cara, tem mensagem ali de 10, 12 anos atrás, de gente que eu nem tinha lido a mensagem ainda. Eu não sei porquê. Aí eu vi uma mulher reclamando de um texto meu em que eu falei não sei o que dela, e eu vi a perfil da mulher e falei, não sei quem é essa mulher. Como é que eu escrevi sobre ela? Tá louca, entendeu? Uhum. E uma outra falando, a foto que você postou, eu tô na foto. Eu falei, mas eu olho a mulher falando, não sei quem que é essa mulher. Nunca vi. É, o conto que eu escrevi era uma personagem que era gorda e daí a minha amiga que era gorda achou que eu estava falando dela e eu esqueci que a melhor amiga dela se chamava, sei lá, vamos dizer que fosse Shirley e fiz Aham. a amiga dessa personagem ser uma Shirley. Uhum. Mas foi realmente porque eu esqueci que a minha amiga tinha uma amiga chamada Shirley. Ela meteu na cabeça que eu estava falando dela e E fica era difícil gorda vocês. também? Ela era. E fica difícil você dizer não, é É, completa coincidência que eu usei o mesmo nome para a amiga aham. dela que era sua amiga. Ela nunca vai acreditar, mas eu não lembrava. Isso aconteceu duas vezes, duas pessoas que escreveram brigando comigo, achando que eu estava falando delas. Não, a Eu Hilda nunca fiz contava isso. umas histórias bizarras com isso. Ela disse que um amigo gay dela uma vez contou pra ela, não sei se eu já te falei isso, do cara que, quando ele era criança, ele chupava o dedão do pai quando o pai estava dormindo depois do almoço. Olha que ela achou a história tão bizarra que ela botou isso, acho que no Cartas de um Sedutor, que o personagem é gay, né? E ele escrevendo cartas para a irmã dele, ele conta que ele fazia isso quando era criança, ele fala, eu era pervertido já, que não sei o quê. Esse amigo da Hilda ficou puto com ela, rompeu a amizade, entendeu? Como é que você usa isso? Todo mundo vai rir de mim. Ela falou, mas fulano, eu não botei seu nome, como é que as pessoas vão saber que é você? Não, você usou, você me traiu e tal. Ela, mas por que ele me contou? Eu sou escritora. Olha, Ai, você já ai. leu aquele estou olhando para o livro lá na estante, você já leu o Glauco Matoso, aquele poeta cego brasileiro? Cara, não, eu só conheço de nome, mas nunca li, não. Ele é bom, assim, tecnicamente, mas é só história de pessoas. Ele tem uma obsessão, também lembrei disso, porque ele tem uma obsessão com pés masculinos. Né? Eu não aguento ler essas coisas. Mas ele é bom É, tecnicamente. eu também não é minha praia ler essas coisas, não. Mas esse livro da Hilda já é legível porque é engraçado, entendeu? Ela tá zoando o cara, tá zoando a história toda. Essa aqui é a trilogia erótica dela, que é a tiração de sarro, né? Mas esse daí eu não. Mas essa história é realmente assim. Mas esse cara, Diga, Glauco diga. Matoso, ele escreveu isso, mas ele é gay ou não? Eu não Não, sei. é bastante. Bastante. Ah, então, não li. Porque você pega uns caras, por exemplo, Evelyn Waugh, Julian Green, né, uns caras que eram gays, mas eles não escreviam sobre isso, né? Às vezes até É usavam alguma que situação, né? Evelyn Waugh foi mais uma. Que os ingleses passam por uma fase, né? Os ingleses têm isso, eles passam por uma fase na juventude, né? Mas ele não era propriamente, né? Depois dos 20 e tantos, ele Ah, era é porque casou, 100% né? heterossexual, é. E o Julian Não, Green já disse que ele tinha também. Porque ele também era católico, Evelyn Waugh, né? Não era? sim, sim, ele se converteu Porque o Julian com Green uma certa também. idade já. Que deve ser foda, né, pro cara, né? O cara é gay, aí tem toda essa fase, aí se converte, esse momento da conversão para eles deve ser mais complicado, né? Né, talvez. Mas eu acho mesmo que os ingleses passavam por uma fase ao ficar em Oxford, sem Você mulher diz nem nada. estilo Grécia lá com
Sócrates com... Porque esse sistema de escola inglesa é muito mal pensado, né? O que acontece de homossexualidade e estupro gay, né, nessas escolas é muito grande. C.S. Lewis escreve sobre isso, né, nas memórias dele, que ele é todo cauteloso para falar do assunto, né, mas fala de horrores que aconteciam e degradações na escola dele. Os alunos mais velhos fazerem isso com os alunos mais novos. Né? Isso Entendi. é muito espalhado na Inglaterra. Eu sei que meu pai que estudou nesse seminário no Rio de Janeiro, lá no Seminário São José, que eu comentei que é o mesmo que estudou o Carlos Heitor Coni. O pai disse que às vezes, à noite, quando o pessoal estava tudo no quarto para dormir, às vezes acendia a luz, aí entrava o padre, batia a palma, falava assim, fulano de tal, né? Pegue suas coisas, pegue todas as suas coisas e venha comigo. O moleque ia embora do seminário e sumia, ninguém nunca mais ouvia falar dele. Que diz que toda vez que o padre percebia a tendência homossexual do moleque, mandava embora, entendeu? Uhum. Entendeu? Aí depois o Olavo comenta, né, que teve tem um livro sobre isso, eu não sei qual é o nome do livro, que teve uma época que o movimento gay, de propósito, entrava, né, os caras entravam para ser padre mesmo, né? E aí começaram a zoar a igreja por dentro. Não sei, é um livro, eu não sei qual é o livro que o Olavo cita, mas na época do meu pai, quando ele era criança, sei lá, que é anos 40, né? Os padres sacavam que o moleque era gay e tiravam dali, porque os caras vão ficar sempre morando com um monte de homem. Vai ter depois. Vai ter depois coroinha, vai ser professor de outros meninos, entendeu? Então, Uhum. assim, vamos evitar pederastia, né, que é o termo da época, né, que é o cara que gosta de menino novo, né? Tirava os moleques, mas aí veio o movimento gay e falou, não, é um preconceito contra os homossexuais não ter padre homossexual. Aí coloca o padre lá no meio de um monte de moleque. Sei lá, o Olavo cita esse livro, não sei, não lembro qual que é o nome. Você não quer padre homossexual, você não quer padre heterossexual também. Padres assexuados, como deve ser. Se bem que minha avó tinha um tio que era padre e foi casado 2 vezes, enquanto era padre, lá na Ah, Bahia. Na cidade onde o Saint-Exupéry morou aqui no Brasil, né? qual cidade? A gente chama Maraú, na Bahia. Minha avó é de lá, minha avó paterna, né? Então, o Saint-Exupéry teve uma casa lá durante a Segunda Guerra, né? É, Não sabia. Não sabia que inclusive, ele vivia no Brasil. ele viveu um tempo lá durante a Segunda Guerra, não sei se foi no máximo um ano, imagino, né? Mas ele até namorou lá uma mulher que era da cidade lá. Minha avó que está com 102 anos é dessa época, entendeu? E esse padre, que era o Ioiô, que ela chamava o tio dela, padre, né? Detalhe, ele era assim, como fala, o arcabouço moral da cidade ali, entendeu? Todo mundo recorria a ele. E todo mundo sabia que ele tinha sido casado uma vez, depois separou dessa mulher, casou assim, sem ser casamento na igreja, mas morava com a mulher, depois foi morar com a outra, e teve filhos com as duas, Aham, entendeu? E era super sério, super ali, né? Um cara durão e moralista e tal, mas nesse esquema. interessante. Como é que tá de hora aí? Eu não sei, eu não tô contando, cara. Já tem quase 2? Quase duas. Uma hora Não, e então vamos 50. parar, né? Eu não sei se a gente entrou muito bem no assunto das dicas para É. escrever, né? Porque a gente sempre Não, começa. a gente pode falar mais em outra ocasião. A gente fala mais. Teve uma hora que eu fiquei abstraído porque eu fiquei tentando lembrar do nome do autor que eu falei e eu não consigo. Aí eu fiquei tentando passar todos os nomes que eu me lembro na cabeça, não consigo. Mas depois eu vou deixar nos comentários. Beleza. Aquele escritor inglês, mas vale muito a pena ler. É, São contos, romances muito engraçados, romances intelectuais, mas não no sentido sério, pesado, são bem engraçados. Intelectuais no sentido que são ideias, né? Cada personagem defende uma ideia até o nível do absurdo. Tem ou vegetariano, ou não sei o quê, ou otimista, ou por aí vai. um esquema meio diálogos, né? Como se fosse uma coisa, mas sem um Sócrates, né? Exato. São diálogos em que tiraram Sócrates, só tem os outros imbecis em volta. Interessante. Pô. Só para terminar, assim, o cara lá, o Stephen King, ele também tem um livro dando dicas assim para escrever que eu achei interessante, entendeu? Eu O livro gostei também. dele.
Eu nunca fui leitor assim do Stephen King, se eu li dois foi muito, entendeu? Mas, mas o livro eu achei interessante. Eu também não sou um grande leitor. Eu li os clássicos lá dos anos 80. Isso eu lia, mas isso anos atrás. E tem alguns que acho bons mesmo. Mas não tenho muito interesse em ler os romances que ele escreveu depois, aqueles de fantasia, com não sei quantos volumes. Meio Tolkien, meio George R. R. Martin. Isso não tenho muita paciência de ler. E ele no Twitter é chatíssimo, né? É, nossa, cara, muito chato. Até os caras do Monty Python às vezes são chatos pra caramba no Twitter. Ainda bem Alguns que eu não deles, né? sigo. John Cleese, você está falando? O John Cleese às vezes fala umas coisas que fala, esses caras, eles deviam assistir mais A Vida de Brian e ver os caras sacaneando os revolucionários. Ver eles mesmos sacaneando os revolucionários pra ver se cai a ficha. Porque de vez em quando eles falam umas coisas. Faz tempo que eu não vejo, entendeu? Porque eu não parei de prestar atenção. Eu sempre falo, não, cara. Os caras que fizeram aquilo estão levando a sério certas coisas, não é possível. Enfim. Não, Alexandre, valeu, né? Pelo menos a gente pode até conversar ainda, mas tá na hora de parar, senão o pessoal vai cansar da gente se fizermos uns podcasts longos demais. E eu tentei aqui dar um jeito no seu som para ver se fica mais alto. Gente, ele vai comprar um microfone, viu? Eu vou. Eu vou. Eu tô procrastinando, mas eu vou. Tá prometido o negócio. Eu não sei ainda se no próximo a gente vai conversar com alguém, vai estar só a gente, mas sempre há a possibilidade de, pelo menos a cada 15 dias, a gente estar com alguém junto aqui falando, né? Vamos ver. Depende aí das respostas aos convites, né? Bom, gente, vamos parar por aqui antes que o pessoal, porque a essa altura metade já largou, né? Porque a gente faz isso também, né? Começa a ouvir o podcast, vou terminar depois, cansa, às vezes esquece de terminar, né? A gente tem que avisar no começo que a gente vai dar contar algum segredo ou dar alguma senha de ganhar alguma coisa. Se a pessoa ficar até o final, é isso? Vai estar num ponto indefinido, né? Enfim, bom, é isso aí, gente. Obrigado pela atenção de novo, né? Valeu, E a gente obrigado. volta no próximo domingo aí com mais um podcast. Valeu também, Alexandre. Valeu, Yuri. Abração e até a próxima. Person.